está de volta com mais um episódio e hoje é dia de falar de guerrinha, de kart e de andar. Então, estamos aqui com o Marcelo Vinícius. E aí, Marcelo, tudo bem? Estou bem, estou com sono. É uma rara gravação matinal em 2025. Antigamente era direto de manhã, né? Eu não sou uma pessoa muito diurna, mas estou extremamente animado. Acho que agora eu abri a janela e entrou um sol assim. E eu, nossa, é bom viver, né? É bom acordar cedo, mas também é ruim. Cara, se você visse meu escritório, você ia ficar muito incomodado, então. Porque eu tô com tudo fechado e todas as paredes do meu escritório são pretas. Então fica um escuro absoluto no meu escritório enquanto eu gravo. Pior que eu sou assim. Eu abri meio que pra dar um... Como é que é? Hard reset? É assim que fala? Faz sentido. Mas eu sou meio vampiro. O Coelho já disse isso, né? Sim, belos caninos, inclusive. Mas estamos aqui com um convidado que não vem aqui há muito tempo e que não grava com a gente há muito tempo, que eu tava morrendo de saudade de gravar com ele. Mas isso é verdade, porque eu não tava no episódio passado. Que é o nosso querido Henrique Antero. E aí, Henrique? Olá! Tranquilo? Chegando aqui pra reunião de vampiros, né? Pra reunião de pessoas que não são matinais. Mas todos reunidos aqui pra gravar esse episódio de podcast pra mostrar a importância, né? Pro pessoal que tá ouvindo aí dessa conversa, né, cara? Pô, todo mundo acordou. Exato. E tal. Essa conversa é tão importante que a gente tá aqui 11 horas da manhã gravando sobre videogame. A sociedade civil é incapaz de continuar sem essa conversa. Exatamente. Se o Lucas do Nautilus, né? Pra quem não conhece, mas se o Lucas do Nautilus... Um beijo pro Lucas. Descobrir que eu tô aqui, ele vai me matar, porque quando ele me chama pra gravar lá no Nautilus, de manhã, eu nunca topo, né? Eu sempre falo, pô, não vai tá dando, Lucas, pô, que isso, pô, tô mó na beira. Pô, de manhã é foda, né? É, pô, tô ocupadão. Café com videogame não, vamos Coca-Cola com videogame, cerveja com videogame. Pior que esse quadro era tipo chá com videogame, porque era tipo chá da tarde, tá ligado? Só que aí morreu, que era o meu quadro, né? Aí o Lucas falou, pô, vou trazer de volta, né? Mas que tal café com videogame de manhã? Aí eu falei, pô, boa ideia. Me arrependo até hoje, assim. Boa ideia, faz aí. Tá ligado? O Henrique é jogador caro. Tem uma meta secreta na Aurelo que quando bater a gente vai pagar a multa rescisória. Exato. Pô, tá aí então, pô. Tô animado, hein? Tô animado. Vamos apoiar a Aurelo. O pessoal vai gostar de receber uma multa rescisóriazinha alta lá, que é isso. Pô, eu já falei, se o Nautilus não comprar o Up, um dia a gente vai comprar o Nautilus. O Lucas vai falar, porra, vai embora, moleque. Pô, demais. Mas, falando em Aurelo, Marcelo, temos que falar da Aurelo. Fala aí, Marcelo, como é que funciona a Aurelo? Cara, a Aurelo é a maneira das pessoas que vieram ao mundo com uma missão maior de realizar esse propósito. E qual é esse propósito? É ajudar esse podcast a continuar existindo, continuar lançando episódios semanalmente, com todos os seus integrantes lidando com todas as mazelas do capitalismo tardio. E isso pode ser feito por valores bem modestos e acessíveis no orelo.cc/up-podcast. Boa. Lá você vai descobrir como ajudar, com quanto ajudar. É a partir de que valor mesmo? É 20 ainda? Ou já liberou assim? 20, mas em breve a gente vai mudar isso aí. Eu tô só esperando a agenda de um certo integrante desse podcast dar uma liberada, porque assim, existem pessoas aqui, ó, que agora estão muito ocupados, estão muito rockstar, tá ligado? Rockstar é foda. Passou o ano inteiro jogando 12 horas de Remax por dia. Exato. Agora tá super ocupado. Exato. Eu só queria dizer que, tipo assim, rolou o vazamento lá da Game Freak e aí depois Daniel sumiu desse podcast, né? Então, vocês liguem os pontos aí. Tá esperando a poeira baixar, né? Tá ligado? Exato, exatamente. É, contenção de danos, é da hora extra lá, deve ser por isso. É, exatamente. Oi, eu fiquei sabendo que se tiver 30 apoios novos no Aurelo, nesse podcast, vai ter um episódio especial falando sobre One Piece. É isso mesmo, Cardoso, que a gente tinha combinado? Caralho, esse é o meu maior sonho, é fazer um podcast de One Piece. Vocês vão me convidar aí e tal pra assistir One Piece? Só que aí a gente tem que fazer, tipo assim, arco por arco, porque eu tô em Skype ainda, tá ligado? Ah, perfeito, que eu também tô no começo. Não dá pra gente falar dos arcos atuais e tal, senão eu vou tomar muito spoiler. Tem que ter 30 apoios em uma semana, hein? 30 apoios novos em uma semana. Porra, vamos que vamos. Eu tô com a sensação, eu imagino que vocês também, né? Eu acho que parte do motivo do Cardoso ter voltado tem a ver com isso. Eu tô com a sensação de que o One Piece tá em toda parte, de que ele não estourou agora, mas eu acho que agora setores da sociedade que não ligam muito pra anime estão olhando pra One Piece, sabe? Cara, eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito de política internacional chamado Xadrez Verbal. Um abraço aí pra galera do Xadrez Verbal se alguém estiver ouvindo, se tiver algum fã deles. E aí eles citaram uns protestos que estão rolando
na ilha de Madagascar. E aí eles falam, cara, na ilha de Madagascar os jovens estão usando bandeira de One Piece e a gente quer chamar alguém de One Piece pra falar sobre isso, porque a gente não entende e tal. Mas assim, o bagulho já chegou em podcasts de política internacional. Então assim, o negócio é muito pico. Pô, eu ia comentar isso, cara. Tava lendo uma matéria que era justamente isso, sobre como o símbolo do One Piece tá se tornando esse símbolo de protesto jovem, tá ligado? Meio que universal, assim, tipo, tem esse de Madagascar, mas não é nem o primeiro, assim, já tivemos uns 3 ou 4, assim, recentemente, Sim. com imagens de One Piece, assim, e é cabuloso, né? Tipo, é bem isso que o Marcelo falou, eu sinto que não é agora que estourou, mas eu sinto que agora existe essa aceitação como esse cânone cultural, assim, tipo, universal, sabe? Tipo, gigantesco, assim. Eu acho que é importante falar disso. Eu não vejo esse assunto sendo saturado, digamos. Eu acho que quanto mais gente de fora do rolê otaku falar disso e buscar trazer contexto, mais blindado a gente vai estar do que aconteceu com o V de Vingança, né? Desses símbolos não serem cooptados, né? Do símbolo ser esvaziado e ser apropriado, assim. Meu maior medo com a bandeira é isso, mas eu acho que tá muito marcado como algo de protesto antifa, anti-autoritarismo e tudo mais, e quanto mais, sei lá, podcasts como Xadrez Verbal buscarem pessoas pra dar esse contexto, esse papo de guerra simbólica é muito importante mesmo. Total. Pô, e eu tenho uma história curiosa em relação a isso, né? Eu acho que acabaram sendo cooptados justamente por ter essa amplitude maior, de certa forma. E aí a minha história, minha anedota pra provar isso é que algumas semanas atrás, mano, eu tava andando por Taguatinga, pra quem foi de Brasília, ali na CNF, que tem vários botecos, tá ligado? E aí eu tava procurando um lugar pra comprar cigarro. Aí eu parei no primeiro boteco que eu encontrei, mano, e boteco, assim, botecão. E aí perguntei, tem cigarro? Não tem. Olhei pra cima, mano, o cara tinha tipo uns 10 bonecos do One Piece, assim, Porra, muito foda. atrás do balcão, na parede, assim, eu tipo, mano, meu cérebro bugou, assim, por uns 10 segundos e eu falei, pô, eu tô sonhando, tá ligado? Essa é a realidade, mas é isso, assim, tipo, tá em todo lugar. Cara, eu tenho uma teoria, Henrique, que eu acho que você vai gostar, que é o seguinte: se todas as pessoas do planeta Terra assistirem One Piece, a gente vai chegar no comunismo em menos de 10 anos. Porra, é isso. Porra, eu gosto da teoria. É isso. Por isso que a gente tem que espalhar a palavra do Oda Gênio aí pro mundo. Agora eu vou ter que de fato assistir. Agora eu vou ter que de fato terminar de ler. Pelo amor de Deus, é bom demais. Mas a gente não tá aqui pra falar de One Piece, infelizmente. Ou será que estamos, né? Veremos. É o golpe, né? Esse podcast é o golpe. Mas estamos aqui para falar sobre 3 jogos. Um a gente vai gravar aqui, outro eu já gravei com o Dano, um quadro novo que vocês vão saber em breve. Mas eu queria começar pelo Baby Steps, que foi um jogo que me provocou muitos pensamentos. Eu me senti Marcelos Vinícius o tempo inteiro ali. Meus pêsames. Ele é um jogo Marcelos Vinícius-like. Assim, você começa a jogar e aí você começa a filosofar sobre a vida e tudo mais. Mas, vamos falar aqui sobre Baby Steps. Henrique, do que se trata Baby Steps? Bom, vamos fazer a resposta in-game primeiro, né? No Baby Steps a gente acompanha o Nate, que é um personagem que talvez... Bom, eu me identifiquei, eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo podem se identificar também, que ele é basicamente um adulto, desempregado, 30 e poucos anos, ele mora com os pais e, por isso, né, a associação assiste One Piece, né? Uma das primeiras coisas Cara, que a eu gente ia sabe falar dele. isso. Olha como é providencial. Você pegou isso, Cardoso? Total, não, eu vi. Era basicamente One Piece ali. Então, tipo, ele literalmente assiste meio que One Piece, assim, e é meio que essa pegada, né? Ele é esse personagem que, tipo, One Piece é a mídia, né, que ele tá assistindo ali, é meio que o máximo de conexão social, assim, que ele consegue suportar até certo ponto, né? Ele se sente meio inadequado, ele se sente meio incapaz, né? Até que, em um dado momento, ele é teletransportado do seu sofá pra esse mundo do Baby Steps, que é basicamente um grande parque, né? Um grande parque no sentido, não um parque de diversões, mas um parque natural, né? Um parque de natureza, né? E é aí que começa a sua grande jornada em Baby Steps, que é um jogo criado pelo Bennett Foddy e 2 parceiros, que eu agora não lembro o nome deles, mas são 3 pessoas nesse jogo, né? Mas a direção do jogo é bem fodiana, como algumas pessoas gostam de chamar esse tipo de jogo hoje em dia, apesar de que fica péssimo em português. Que é a ideia, pra quem não conhece o Bennett Foddy, ele é famoso pelo Gary Overage, ele é famoso pelo aquele QWOP, QWOP, que era famoso na época do Flash, né? Você tinha que andar 100 metros, mas você controlava o joelho e o pé e etc. Então aqui tem mais ou menos a mesma ideia, né? De trazer essas coisas que são muito abstraídas dos videogames,
que são muito, tipo, andar é algo que você só aperta uma direção e vai, né? E aqui ele te dá essa consciência corporal um pouco maior, né? Então, cada passo que você dá é relativamente fácil comparado aos outros jogos dele, mas cada passo é um esforço, né? Cada passo você tem que apertar um botão e às vezes você vai cair, sacou? Mesmo depois de pegar o jeito um pouco. E o fato de ser mais fácil também significa que existem outros espaços de design aqui que eles exploram, né? Então, diferente do Getting Over It... Pô, mais fácil é foda, hein? Exato. Fácil é uma palavra difícil. Eu acho que, em comparação com a carreira, Foggia é mais fácil. Pois é, então. Porque eu acho que o controle e o movimento é mais fácil, no sentido de que é mais até, né, tipo assim, é mais difícil de falhar, digamos assim, né? Como no Getting Over It, você bate em um lugar e você cai e volta tudo e é, tipo, super difícil, meio esquisito de controlar, né? Agora, no caso do Baby Steps, esse fato de que o andar em si é um pouquinho mais fácil significa também que o mundo pode ser mais difícil, né? Uhum. Tipo, o espaço pode ser mais difícil de navegar e tem vários lugares que você pode ir, várias coisas que você pode fazer, e você tem que ficar meio que se perguntando, assim, né? De tipo, porra, é longe e é difícil pra caramba e eu vou ter que me esforçar e pode não ter nada, então meio que existe uma dificuldade nesse sentido também, né? Exatamente. Não, e assim, uma coisa que essa gameplay me provocou, eu acho que ele é um jogo muito provocativo, né? O tempo inteiro ele tá te provocando a pensar, tipo, pô, será que eu sou um cara que nem ele? Será que eu tô vivendo a vida igual ele? Será que eu, tipo, tô não tendo, tipo assim, o ímpeto da vida, né? Porque eu acho que ele é um personagem que não tem esse... Tipo assim, ele não faz nada sozinho, né? Ele precisa ser provocado o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que ele não faz nada sozinho, ele recusa ajuda o tempo todo, né? Que é bastante aflitivo. Eu acho que ele tem medo. Tipo assim, eu acho que ele tem medo das pessoas e aí ele não consegue, tipo, aceitar ajuda, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu sinto que é um pouco isso com esse personagem. Total, eu sinto que isso representa bem, assim, né? Tipo, esse medo dele de pedir ajuda, que acho que vem dessa sensação de se sentir inadequado, né? E é nisso que eu me identifico, né? E assim, a gente tá falando disso e é curioso porque esse jogo tem vários lados, né? No sentido de que ele é esse jogo meio bobo e de comédia, né? Que é só engraçado às vezes andar e cair, ouvir esses barulhos que o cara faz, tá ligado? Tipo, gemendo e girando pelo mundo. Tem essas cenas que são bem comédia, mas esses temas que a gente tá falando também estão presentes e acabam perpassando de alguma forma, né? Atravessando essa comédia de alguma forma. Então, um pouquinho de spoiler só, mas tem toda essa saga e toda essa questão sobre uns burros, né? Tipo, uns burros antropomorfizados. Com o pau pra fora. Exato, com o pau pra fora, né? Eles andam com o bloquinho de censurado, assim, né? Tipo, é meio bobo, né? Tipo, é super idiota, assim, é meio grosseiro, meio pedestre, assim, mas ao mesmo tempo acho que representa muito bem essa sensação dele de ficar, tipo, de se sentir inadequado, né? Tipo, sei lá, ele tá o tempo inteiro querendo mijar, mas ele nem consegue mijar, assim, em algum lugar, assim, qualquer, sabe? Porque ele tem medo das pessoas estarem perto, sei lá. E ao mesmo tempo você tem esses personagens que são super confortáveis com a sua própria sexualidade, tá ligado? Que são super confortáveis em andar por aí, conversar e não sei o que e tal. E você tem esses contrastes, né, dele com esses outros vários personagens do mundo que são bem interessantes também. E eu acho que tudo leva um pouco pra essa ideia, né, dele estar meio estranhado, né? Ele tá tentando se posicionar, mas sem saber como, né? O que eu senti com o protagonista, primeiro que ele tá num pijamão que é muito roupa de bebê, e o nome do jogo é Baby Steps, né? E eu imagino tranquilamente, sei lá, builds preliminares desse jogo sendo realmente sobre um bebê aprendendo a andar, só que eles evoluindo isso pra essa reflexão maior, onde quem tá dando os passos de bebê é um homem feito, de barba, com mais de 30 anos, e de como ele é infantilizado pelos pais, mas ele mesmo se infantiliza, né? Ele se coloca nessa situação de braço curto, como um tio meu costuma dizer, que é quando você não se impõe em nada. Você não ocupa o espaço, né? Acho que esse braço curto é mais de encolhido, de você não ocupar um espaço que você pode ocupar e você tá o tempo todo constrangido de ser você mesmo. Eu acho que não só isso, mas também de, tipo assim, de não querer tomar as decisões pra fazer sua vida ir pra frente, sabe? Isso! Porque no fim, se a gente, tipo, esperar que todo mundo tome decisões por nós, a gente, né, a vida não vai andar pra lugar nenhum e você vai continuar infeliz ou vai continuar inerte. Eu acho que ele é um personagem inerte. Eu acho que essa coisa da gameplay, ela é um reflexo disso, assim. Tipo, se você só colocar o analógico pra frente, o personagem fica completamente inerte, que é no chão, sabe? Tipo assim, é um negócio muito... Ele transporta pra gameplay, pro que você toca ali nos controles, justamente o que o personagem é, assim. Ele é uma pessoa que ele não consegue dar um passo pra frente sem que alguém empurre ele pra esse sentido, sabe? Caminhar com as próprias pernas. E ele meio que... Quando você chega nesse mundo, ele meio que, tipo, ficcionalmente esquece como
como é que anda, de certa forma, né? Tipo, ele meio que tá realmente tentando lembrar como é que faz pra andar com suas duas próprias pernas, digamos assim, né? E, de certa forma, ainda precisa do jogador, em algum nível, pra estar controlando isso, né? Mas, nesse sentido, eu sinto que ele é um personagem muito carismático, assim, muito relacionável, né? Muito relatable nesse sentido, porque, sei lá, eu gosto muito a primeira verdade do budismo, né? Que viver é sofrimento, né? E eu sinto que isso é muito capturado pelo jogo e pela maneira que você controla ele, no sentido de que tudo é um esforço, né? Talvez pro Nate, talvez pra algumas pessoas mais do que outras, né? Tipo, pra pessoas neuroatípicas, pra pessoas que passam por situações, pessoas que, sei lá, quando você não tem dinheiro, quando você tá na merda, quando você tá na bad, tá ligado? Tipo, tudo é um esforço, né? Tipo, dar um passo pra frente é um esforço que você tem que fazer, né? O interessante pra mim do Baby Steps é que ele entra muito forte nesse cálculo do esforço, né? Porque eu sinto um pouco dessa ideia, e acho que tem um termo pra isso que meu amigo me apresentou também, que chama ego depletion, que é tipo você gastar o seu ego, né, digamos, que é no sentido de tipo, você tem uma certa energia limitada no seu dia, ou você vai jogar um jogo por 1 hora, por exemplo, e você escolhe Baby Steps, e durante essa 1 hora você tem 2 escolhas, né? Você pode ir pra um lugar que tá aqui perto, ou você pode ir pra aquele lugar lá longe, né? E você tem que fazer esse cálculo, né? Sem meio que saber, porque às vezes, tipo, não tem recompensa nenhuma também, e às vezes você chega lá e é só um chapéu. Nossa! É um jogo que brinca muito com essa ideia, assim, da nossa percepção do que é recompensa, né? No sentido de que videogames geralmente é um pouco isso, né? Você faz certos esforços e aí você recebe recompensas de acordo com o seu esforço, né? Tipo, você explorou, tá aqui, tem um baúzinho aqui pra você, tem uma moeda, tem um segredo. E esse é um jogo que não necessariamente, sabe? Tipo assim, aí às vezes esse esforço vai ser um esforço inútil e você não tem como saber, né? E você tem que tomar essas decisões nesse espaço. E é isso, e toda decisão é um esforço. Toda decisão você vai ter que apertar o botão várias vezes pra dar cada passo que ele vai dar pra chegar lá e descobrir, sabe? Então, nesse sentido, eu me identifico muito, assim, de sei lá, às vezes, realmente, às vezes até dar certos passos, até ir de ponto A pra ponto B, realmente parece um esforço e eu tenho que ficar calculando, assim, sabe? A quantidade de passos que eu vou dar e quais que serão as recompensas e o que eu posso ganhar com isso e o que é mais efetivo e eficiente, tá ligado? Só complementando isso, tem uma entrevista do Fori na New York Times, que ele fala um pouco sobre a filosofia de design dele. Inclusive, ele é real oficial um filósofo, né? Estudou filosofia, acho que em Oxford. E ele fala que uma coisa que ele quer que os jogadores sintam é que na maioria dos jogos você se depara com um desafio e a grande pergunta que fica na sua cabeça é: será que eu consigo vencer esse desafio? E o que ele quer com os jogos dele é pensar: será que é possível vencer esse desafio dentro da lógica desse jogo? Será que eu deveria? Será que eu não tô dando aqui literalmente um passo maior que a perna? Será que eu vou me arrepender dessa decisão? Será que eu deveria só andar reto em vez de tentar subir aquela porra que eu nem sei o que tem lá em cima? Eu acho muito interessante essa ideia de evocar sentimentos incomuns. A gente falou um pouco disso no episódio de Silk Song, de como esses debates sobre dificuldade, sobre desafio estão viciados na mesma lógica, né? E de como tem tantos outros sentimentos que os videogames podem explorar e exploram muito pouco. Pelo menos no mainstream, né? Eu acho que o indie tá cada vez mais desbravando terrenos cada vez mais vastos nesse sentido. Cara, eu queria falar sobre um aspecto muito primordial do jogo que me fez refletir sobre minha vida, que é o fato de, tipo assim, de você ter que pensar o tempo inteiro pra andar nesse jogo, né? Você tem que pensar cada passo que você dá, você tem que pensar onde você vai colocar seu pé, você tem que pensar se você tá dando um passo maior do que a própria perna e você vai cair e tal. E aí, enquanto eu jogava, eu fiquei pensando assim, cara, eu não faço a mínima ideia de como é que eu ando. Eu não faço a mínima ideia de o que o meu corpo faz pra eu conseguir dar um passo atrás do outro, pra eu conseguir subir uma escada, pra eu conseguir andar. E eu fiquei assim, caralho, eu não lembro a última vez que eu pensei em como eu ando, em como eu interajo com o meu próprio corpo pra eu conseguir andar, tá ligado? E eu achei isso muito interessante do jogo, mano. Tipo, você de fato aprender a andar de novo, você não aprende só no jogo, mas você também, tipo, consegue passar isso pra sua própria vida, sabe? Eu achei isso muito doido do jogo. Você lembra de aprender a andar? Não. Vocês lembram de aprender a andar? Pior que não. Cara, não, mas eu lembro de quando eu já andava, e aí eu devia ter, sei lá, 2 pra 3 anos, 3 anos provavelmente, mas eu gostava mais de engatinhar. Que doido. Eu achava mais divertido. Era mais divertido. Eu passo e já passei por umas experiências parecidas, porém com essa do Cardoso. Por exemplo, eu gosto muito de correr, tá ligado? E faz um tempo que eu não corro, né? E aí eu voltei a correr mais recentemente. E eu tava meio que nessas, assim, de tipo, meio que reaprender o que era correr. Tipo, mano, tá certa a minha postura, tá ligado? Tô respirando correto, né? E tal. E vai até isso também, né? Tipo, eu lembro de fazer aulas de teatro, sei lá, quando eu tinha 17 anos e ter esses exercícios de respiração, né? E de ficar, tipo, 30 minutos aprendendo a respirar, tá ligado? De tipo, você sabe o que é seu diafragma? Você sabe o que é respirar com o seu diafragma, tá ligado? E eu ficava tipo,
Não, mano, tipo assim, nunca pensei na maneira que eu respiro, tipo, eu precisava pensar nisso, sabe? E nesse sentido, eu gosto muito de trazer essa questão de que eu sinto que vários videogames têm esse potencial, mas eu sinto que Baby Steps atravessa isso de uma maneira mais presente, assim, né, nos jogos do Bennett Foddy até, que é uma parada meio meditativa, né? Isso é algo que é muito presente na meditação, assim, né? Você meio que tentar tomar consciência do seu corpo, né? Porque realmente são essas coisas que a gente abstrai, né? A gente, às vezes, tá tão preso na nossa cabeça que a gente, tipo, às vezes sentir o nosso corpo fisicamente é algo que a gente esquece, sacou? Tipo, a gente realmente esquece disso, assim, porque a gente tá pensando o que a gente vai fazer amanhã e naquele problema e como é que eu vou conseguir dinheiro pra pagar minhas contas esse mês, tá ligado? E, tipo, é natural também, de certa forma, que isso aconteça, né? Mas eu sinto que uma das razões de que esse tipo de jogo é tão desconfortável, porque pra muita gente é muito desconfortável, né? Sim. Tipo, muita gente não consegue nem se imaginar jogando Baby Steps ou um jogo como esse. E, tipo assim, não vou dizer que eu concordo, mas eu entendo, tá ligado? E eu acho que esse desconforto vem um pouco por causa disso, assim, porque a gente meio que não tá acostumado mesmo, assim. E você sentir o seu corpo é desconfortável. É muito. Sacou? Tipo, é isso. Você vai sentir, tipo, todas as pequenas dores e todas as pequenas juntas que você, tá ligado? E é isso, viver é sofrimento, né? Tipo, até acordar e levantar da cama e você, tipo, tá gastando energia e você tá utilizando o seu corpo. E seu corpo, né, vai chiar, ele vai reclamar, ele vai pedir coisas, né? E eu acho que Baby Steps é um jogo que faz você encarar isso muito de frente, assim, né? Tipo, é muito... Até porque uma hora você tá andando e tentando chegar em algum lugar, numa montanha, e você vai cair, e você vai, entre aspas, perder o seu progresso. E aí, tá ligado? Como é que você lida com isso, sacou? Tipo, o que você faz agora, sacou? Não, e é muito doido, porque você falou da questão, tipo, de aprender a respirar e tal, e todas as vezes na minha vida que eu tentei fazer isso, eu tive crise de ansiedade, mano. E olha que, tipo assim, era pra ser o completo oposto, tá ligado? Era pra ser, tipo assim, não, pô, você vai aprender a respirar, e aí você vai ficar tranquilo, não sei o quê. Só que só o fato de, tipo assim, de todo o esforço que eu tenho que fazer pra entender como é que o meu corpo funciona e como é que eu tenho que respirar, se tem que ser assim, tem que ser assado, eu falo, cara, eu não consigo, assim. E eu acho que esse jogo, de fato, causa isso, assim, nas pessoas. Eu acho que ele é um jogo que ele é incômodo porque ele precisa ser incômodo, e eu acho isso muito interessante nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele é meio não, né? Falando por experiência própria, eu achei ele bastante viciante, só que de um jeito diferente, né? De um jeito bastante atípico, porque várias vezes, enquanto eu tava jogando, eu tava pensando, semana que vem a gente vai gravar um episódio sobre Baby Steps, e eu pensava no sentido de progresso. Eu quero terminar esse capítulo essa noite. E aí eu tentava subir uma torre, caía da puta que pariu e voltava pro pé da montanha, e eu pensava, se eu levei meia hora pra chegar lá em cima, daqui a mais meia hora vai ser 1 da manhã, e eu não vou ter feito nenhum progresso no jogo. E aí isso me deixava meio puto, claramente, e eu pensava, quer saber de uma coisa? Vou dormir. Só que passava meia hora e eu continuava jogando. Só que aí eu tava subindo a mesma montanha pra chegar na mesma torre, sem essa pretensão de progredir. A segunda meia hora de jogo foi puramente meditativa. Eu percebia que eu não conseguia parar de jogar. E eu demorei pra entender bem por quê. E aí eu fiquei procurando comentários, né, do Bennett Foddy sobre o jogo, e eu fiquei feliz que ele chega a falar sobre isso, né, sobre como uma coisa muito interessante, né, que depois de se formar em filosofia, ele se especializou em pesquisa sobre adicção. Caramba. Sobre drogas e círculos viciosos e tal. Só que não é isso que ele tá trazendo no jogo dele. O que a pesquisa dele trouxe pra ele, que ele gosta de explorar em videogames, é como nem sempre nossas fontes de prazer são óbvias. Como às vezes uma coisa que a princípio é estranha, desconfortável, ruim, ela ativa no nosso cérebro, né, na nossa química corporal, sentimentos prazerosos de um jeito bem contraintuitivo, assim, né? De como as pessoas exploram um pouco isso. Um exemplo bem evidente é, sei lá, quem pratica algum tipo de arte marcial, alguma autodefesa, boxe, muay thai, etc. Cara, você tá sentindo dor, você tá apanhando. E você volta na semana seguinte. E você chega em casa todo quebrado e você se sente vivo de alguma maneira, com aqueles roxos e tomando Dorflex na veia e dormindo igual um bebê, assim. E eu acho que o jogo traz muito isso. Nessa coisa de você cair da puta que pariu e você pensar, não sei se eu tô me divertindo, mas a segunda vez ser melhor que a primeira, e de repente você nem tá pensando mais se você progrediu, se é divertido ou não. Eu acho que isso entra nesse transe meio meditativo que a gente tá comentando, né? Eu acho interessante que você... Não, pode falar. A gente tá... Todo mundo querendo falar. Muitos assuntos, eu tô com a cabeça fervilhando, tá ligado? Eu também. Então, o que eu acho maneiro, uma frase que você falou, cara, tipo assim, aí eu caio lá de cima e eu fico pensando se eu tô progredindo ou não. E aí uma coisa que me fez pensar
gostar muito desse jogo é que, tipo assim, na verdade o progresso dele, ele não é você chegar no alto do morro ou você pegar um boné, um chapéu, sei lá, qualquer merda assim que você pega no jogo. Eu acho que o progresso dele é você conseguir dar um passo, tá ligado? E aí cada passo que você dá, independente de se você cair lá de cima, ou se você continuar, ou se você chegar no fim ou não, ele já é um progresso do caralho, sabe? Eu acho que o progresso do jogo tá aí, sabe? Se você caiu, se você não caiu. Eu acho que o tempo inteiro você tá progredindo pra alguma coisa. Não importa o que, sabe? E o Marcelo citou, né, o bagulho do esporte e artes marciais. Eu tenho esse vídeo sobre um dos meus primeiros vídeos, o que eu fiz na vida, né? E algumas das primeiras coisas que eu trouxe no Nautilus foram meio essas ideias de, tipo, videogame como meditação e tal, porque eu sinto que uma parada que é muito presente, por exemplo, quando você tá praticando uma arte marcial, é o aspecto da repetição, né? Tipo, você repete aquele mesmo movimento dezenas e dezenas e dezenas de vezes, né? E fala-se desse processo de incorporamento, né? Tipo, do subsuming, né? É você repetir aquele movimento tantas vezes até o ponto que você para de pensar nesse movimento, né? Então, tipo, eu pratiquei karatê quando era criança e depois com um pouquinho de kung fu mais tarde, e no karatê você tem os katas, né? Que são essa série de movimentos, tipo, quase uma dança, de certa forma, né? Você tem que aprender pra você passar de faixa. E eu lembro claramente, assim, de começar a aprender isso, assim, e é isso, tipo, o que é isso? E os professores me corrigindo, e, tipo, coisas que eu nem conseguia notar que estavam erradas, assim, tipo, eu nem sei o que tá sendo corrigido, tá ligado? Mas só repete aí, só faz isso por várias horas, e é um momento que você para de pensar, né? Um momento, tipo, e até hoje, de certa forma, eu consigo lembrar, tipo, desses katas que eu aprendi quando eu tava fazendo karatê, saca? Tipo, é essa coisa que fica meio que guardada e integrada, de certa forma, no seu corpo, de certa forma, né? Isso é uma coisa que eu acho que a discussão sobre desafio, né? Sobre morrer várias vezes no mesmo chefe, por exemplo, eu acho que às vezes a gente fica empacado nas mesmas frases feitas porque tem um valor intrínseco nessa questão da repetição, que não é simplesmente o difícil pelo difícil, mas o difícil enquanto um jeito de você induzir a repetição. Elden Ring é assim, Silksong é assim, Dark Souls é assim, Super Meat Boy é assim, que é justamente a repetição do mesmo padrão, e até o lance de você morrer em um chefe em Silksong e você ter que refazer o mesmo caminho, você não reaparecer exatamente na frente do chefe. Também isso traz essa repetição, e de como essa repetição, para muitas práticas e filosofias asiáticas, orientais, como ela é uma forma de meditação, né? Justamente desde milênios atrás, as pessoas tinham essa consciência de que a repetição era uma forma de você diluir o próprio ego. E de quando você consegue parar de pensar, ou quando o seu corpo reage mais rápido do que você consegue pensar no que você está fazendo, de como você entra em um estágio de... não sei nem o nome, mas é um transe meio sublime, assim, né? Eu já falei aqui antes de como o Cardoso estava falando de consciência corporal, eu já falei aqui antes de como muitas vezes a dança me traz isso, né? Total. De você sentir, exatamente como nesses jogos, um completo incapaz, cara, é impossível que eu não consigo mover a minha perna para um lado e o braço pro outro ao mesmo tempo. E eu sou a prova de que é possível. Porque é isso, né? Tipo, eu não sei dançar, tá ligado? Eu não sei nada. Então, tipo, se você vai tentar aprender mesmo que o básico, assim, é muito difícil no começo, né? Tipo, parece que você, que a gente tava falando, parece que você tá reaprendendo a andar, né? Parece que você tá reaprendendo como o seu corpo funciona de novo, né? Até que chega o ponto que você aprende e você, né, pratica e você repete aqueles movimentos até o ponto que você não pensa mais, né? E aquelas coisas só acontecem. Você mesmo se surpreende, né? De tipo, caralho, eu tô fazendo isso? Tipo, eu tô conseguindo? Sabe, eu tava comentando esses dias sobre quando eu tava aprendendo a tocar violão e, tipo, acho que todo mundo que aprende a tocar violão tem essa experiência, tipo, a primeira pestana, tá ligado? Horrível, tipo, horrível. Porque pestana é um bagulho muito difícil de fazer, sacou? No começo, sacou? E, tipo, mano, parece impossível. Até que você repete e, tipo, o seu corpo se transforma, tipo, literalmente, né? Tipo, seus dedos, a sua musculatura muda pra que você consiga, eventualmente, fazer esses movimentos e, eventualmente, hoje, tipo, porra, pestana, tá ligado? Nem penso mais. Voltando só a essa questão do Baby Steps e ainda voltando lá atrás do que o Cardoso tava falando, né? De, tipo, às vezes você vai parar pra respirar e ficar mais ansioso, assim, do que, né? Tipo, do que você fica. Além de ter várias maneiras de respirar, né? Você pode respirar errado a ponto de você ficar mais ansioso, né? Então, tem muito essa questão de que eu acho que é uma coisa meio do tédio, né? E do espaço que um jogo como Baby Steps meio que abre pra você, sacou? No sentido de que, sei lá, eu sinto que, principalmente hoje em dia, com a internet e mídias sociais, a gente tá meio que o tempo inteiro tentando expulsar os horrores, tá ligado? Manter eles longe, assim, né? Porque qualquer momento que a gente tem, a gente sempre pode abrir o Twitter ou o Blue Sky
olhar alguma coisinha e ter aquela injeção de energia, assim, rápida e tudo mais. Ou pior, Henrique, os horrores estão com muito acesso a você o tempo inteiro. Exato. De certa forma, sim, né? Tipo, eu tava até vendo esse comentário sobre Laranja Mecânica, né? Que era tipo, naquela época o máximo que podia imaginar era você colocando esses horrores na frente de uma pessoa só, né? Agora a gente tem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá ligado? Mas de certa forma, tipo, é isso, né? A gente vê esses horrores do lado de foto de gatinho, sacou? Tipo, e é o tempo inteiro. E eu sinto que quando a gente para pra... E eu acho que o Baby Steps dá esse espaço, né? Quando a gente para, assim, é tipo, é meio... A gente tá falando desconfortável, né? E que é a mesma coisa de aprender a dançar, né? Tipo, é você realmente aprender a andar de novo. E você joga, tipo, por que eu tô fazendo isso? Que bagulho entediante, tá ligado? Tá faltando alguma coisa, sacou? Por que eu tô gastando meu tempo com essa parada, tá ligado? Tipo, são perguntas difíceis de se responder porque a gente tá, de certa forma, meio acostumado. A gente tem uma certa expectativa, né? Do que os videogames devem proporcionar pra gente. De certa forma, os videogames é uma forma da gente tentar escapar desses horrores também, de certa forma. Ah, total. E, cara, eu queria aproveitar que você tava falando de violão e de música, e eu queria, antes da gente passar para o próximo jogo, eu queria falar sobre a trilha sonora desse jogo, porque ela é um show à parte, assim, pra mim, do jogo. Pra mim também, velho. Ela passa muitas emoções ao mesmo tempo, ela passa emoções de ansiedade, de tristeza, de muitas coisas, e utilizando sons completamente aleatórios. Conta pra galera, Henrique, como é que funciona essa trilha sonora aí, o que você achou dela? Cara, é bem maluquice, isso é um dos comparsas, né, do Bennett Foddy, que eu acho que ele é o principal responsável por isso, que é o Maxi Bot. É meio curioso, assim, porque eu sei que eles usam basicamente sons de natureza. Eu não sei se eles só usam sons de natureza ou sons pra evocar a natureza, digamos assim, né? Mas basicamente são esses sons naturais, então você escuta, tipo, grilos e essas coisas assim, então bem coisas naturais. Só que elas vêm e vão, tipo, de maneira meio rítmica, né? Meio, tipo, tem um beat, né? Tem uma coisa assim, né? E tem esses barulhos humanos também, né? Dentro desse beat. Então você tem, ao mesmo tempo, essa mistura de algo que é super natural e algo que é super mecânico, né? Algo que é super robótico, assim. Então é essa maluquice que eu acho que pra mim é tão interessante, assim, né? Porque eu acho que eles estão brincando justamente um pouco com essas próprias ideias que a gente tá falando, né? De, tipo, aprender a andar. Algo que parece super natural até que você para pra pensar nisso. Aquele velho exercício de, tipo, você já parou pra pensar que você tá respirando sem pensar nisso, tá ligado? E aí ativa aquela parte do seu cérebro que agora você tá pensando em respirar e algumas pessoas vão me xingar nos comentários e falar assim, por que você fez isso comigo? Agora eu passei 10 minutos focando na minha respiração sem querer, tá ligado? Porque é literalmente uma parte do nosso cérebro que ativa pra meio que pegar essas coisas que estão naturalizadas, né, e processar elas de uma outra maneira, né? E acho que é o efeito da trilha sonora também. Eu acho que tem até um lance meio pra história do jogo, né? Um lance até meio diegético dessa trilha sonora, que é o fato de um cara que não sai nunca de casa tendo acesso a sons naturais, né? E eu acho que até muita gente, assim, que, tipo assim, pô, mora em cidade grande, não tem acesso nenhum a, tipo, a uma roça, a algum lugar, tipo, uma floresta, alguma coisa assim, que sempre quando viaja pra esses lugares, tipo, entende que o mundo tem muitos sons que a gente não consegue ouvir porque as cidades abafam tudo, né? Total. Eu achei isso muito curioso. Eu acho que é meio que isso, né? Tipo, acho que é meio que essa mistura desses sons criados pelos seres humanos, que são essas coisas que, tipo, o barulho da cidade, assim, né? E ao mesmo tempo, só que junto com esses sons naturais, né? Tipo, sei lá, imagina se você estivesse no meio de um engarrafamento, mas todas as buzinas e todos os barulhos de carro fossem substituídos por barulho de rio e passarinhos, tá ligado? Ainda seria uma merda. Ainda te daria essa ansiedade, só que de uma forma tão esquisita e nova, né? E eu acho que o jogo puxa isso, assim. Pelo menos pra mim é um pouco disso, assim. Você começa a ouvir um grilo e aí você de repente percebe que esse grilo tem um beat específico, sabe? Tipo, esse barulho tá dentro de um grid, né? E o fato de estar dentro de um grid, que é o que a música faz com você, né? Tipo, cria uma certa expectativa de que esse som volte e progrida, né? E tudo mais. E não dá pra saber qual é o gatilho, né? Eu lembro de um momento que eu tava tentando subir uma escada que nem parecia provável do personagem alcançar. E eu fiquei fácil uns 15 minutos tentando subir ela. E caindo indefinidas vezes. E aí chegou uma hora e começou um barulho de galinha. E esse barulho de galinha parecia uma festa de várias galinhas. E você olhava em volta e não tinha galinha nenhuma. E eu fiquei pensando se esse barulho era, sei lá, um sinal pra eu existir. Ou se
teve um número de quedas que puxou esse barulho de galinha, sabe? Não saber isso também dá um certo fascínio na trilha sonora. Sim. Total. Uma questão curiosa é que, porra, e o nome dele também é horrível, né? É os jogos fodianos, e aí tem o terceiro comparsa é o Gabe Cuzilo. Que isso, cara? Pois é. Ele trabalhou no Ape Out, que foi publicado pela Devolver, eu não sei se vocês lembram, mas é esse jogo... Tá ligado. É um jogo ok, assim, mas em termos de som ele é muito absurdo. É meio Hotline Miami, você é esse gorila, né, esse macaco. Só que todos os sons que você faz, tudo que você faz no jogo se mistura nessa trilha sonora de jazz, tá ligado? Tipo, esse jazz super agressivo, assim, super, tá ligado? Aquela coisa bem freeform, assim, sabe? Então, tipo, dá pra ver que essa questão do som é, tipo, integral, assim, pro Baby Steps e de como ele funciona. A gente tá falando dessa questão meditativa, né? Essa questão de, né? Tipo, não é um jogo que parece ser viciante, mas de certa forma ele acaba te atraindo, né? E te mantendo dentro dele de alguma forma. Eu acho que o som é integral pra isso, de certa forma, assim, porque ativa esses outros sentidos e essas outras partes do seu cérebro, assim, que te colocam naqueles... Não só naquele espaço, mas naquele humor, né? Naquela vibe do que o jogo tá querendo trazer, né? Total. Bom, eu acho que a gente falou bastante de Baby Steps aqui, né? Eu sabia que esse jogo ia render tanto papo. Bom demais. Mas, cara, queria um veredito de vocês, assim. Você acha que vale a pena jogar o Baby Steps? Tipo, eu acho que com tudo que a gente falou aqui, a gente deu munição suficiente pra quem não se interessa por esse tipo de jogo não jogar, né? Mas, assim, pra vocês, como é que foi a experiência? Valeu a pena? Cara, valeu demais. Tá valendo, né? Porque eu ainda não terminei. E eu acho que quanto mais eu jogo ele, mais ele sobe na minha hipotética lista de 2025. Ele é muito mais inteligente, ele é muito mais meticuloso e ele é muito mais memorável do que, sei lá, os primeiros 5 minutos ou o próprio conceito do jogo podem fazer parecer, assim. Quanto mais eu penso nele, mais ele melhora. E isso é até assustador. Mas eu acho que tem que fazer essa ressalva de que a pessoa tem que estar com o famoso peito aberto pra ser provocada. Pra ser cutucada, pra ser contrariada e ela se jogar. O boneco vai se jogar várias vezes, né? Mas a pessoa também se jogar na experiência e se questionar, né? Tipo, pô, que mais que videogames podem me trazer? Porque eu acho que às vezes a pessoa tá tão nas mesmas fórmulas e nas mesmas experiências, cai naquilo que a gente falou no episódio de aproveitar jogos, né? Acho que às vezes uma coisa nova, mesmo que você não necessariamente adore a proposta, ela te dá um frescor, assim, né? Te faz voltar pros jogos que você sempre curtiu com uma outra visão. Isso pode ser bem legal. E você, Henrique? Cara, o Marcelo não sabe o quanto ele tirou as palavras da minha boca, assim, tá ligado? Ele falou que você tem que estar disposto a ser provocado e eu ia dar o meu veredito com... Não vou ler, né? Mas o Abu Janra, do Provocações, ele leu esse poema. Procurem Provocações, mude, né? A frase final desse poema é: só o que está morto não muda. E eu acho que isso representa muito bem o jogo, né? A situação do Nate, e acho que representa muito bem a minha ideia, assim. Porque eu gosto do Bennett Foddy há muito tempo e eu urjo, sabe? Tipo, eu quero dizer pras pessoas, tipo, se parece alguma coisa que você não jogaria, tá ligado? Tipo, potente, assim, sacou? Tipo, tenta, sei lá, tenta. Vai ver uma merda e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, eu sinto que esse tipo de jogo, especificamente, existe um certo preconceito com essa ideia, né? Tipo, jogo pra streamer, jogo que é feito pra viralizar, tá ligado? Essa coisa jogo assim. Meme, né? Sim. Jogo meme, sabe? E eu sinto que isso é completamente oposto às ideias do que tipo, eu entendo que funciona muito bem pra esse tipo de contexto, mas eu sinto que isso é meio que oposto ao que o jogo tá querendo te passar, assim, que é um pouco essa experiência íntima, que é um pouco a experiência, né? E não é só assistir a experiência, é ter a experiência, sabe? É ter o desconforto, é passar por essas questões. Então, se você jogar e achar que é uma merda, tá tudo bem, tá ligado? Mas tenta. Não ache necessariamente que, pô, eu já me conheço, eu já sei como eu sou, eu sei que eu não vou gostar, tá ligado? Tipo, você pode se surpreender com você mesmo, e que coisa maravilhosa que a gente pode mudar e se surpreender com nós mesmos, tá ligado? Tipo, enfim, esse poema é muito bom. Procure, mude, mas comece devagar. Porque o que importa é a direção. É mais importante que a velocidade. Não, mas foi muito foda a gente ter tido esse papo, a gente ter colocado Baby Steps antes do jogo que a gente vai falar depois, porque eu passei pela essa mesma experiência com o jogo que a gente vai conversar, que vai ser o Battlefield 6, assim. Não é o meu tipo de jogo e não é o tipo de jogo que eu falo assim, nossa, que vontade de jogar um BF, que vontade, sabe? Tipo assim, que ansiedade que eu tô pra jogar um BF. Agora não é, né? Não, mas nunca foi, pô, nunca foi. Eu só fico te zoando só porque tu é chato
chato pra caralho com esse negócio de jogo de guerrinha. Para, no meu privado, o Cardoso tem todo... Mas como é divertido metralhar seres humanos. Exato, foi exatamente o que eu falei. Mas antes disso, a gente vai ter uma estreia de um quadro novo aqui, Marcelo, você sabia disso? Pô, recebi o memorando. Boa. Fiquei bastante curioso. O que vai rolar pra gente? Cara, é o seguinte, gravei com o Daniel um quadro que a gente tá chamando, ainda não é o nome definitivo, porque nomes definitivos não existem, que é o Rapidinhas, que é o quê? Um mini review, um review pocket no meio do programa. Só que isso aí já foi gravado. Então, vocês ficam aí com a gravação e com todas as impressões de Daniel Jogadan, Daniel Schettini sobre Sonic Racing Cross Worlds. Toca aí, Zabuzeta. Galera, estamos aqui começando um novo quadro do nosso querido amado podcast Up. A gente ainda não sabe o nome do quadro, tá, galera? Então, eu tô apelidando aqui de Rapidinhas. Se vocês gostarem, vocês falam lá que Rapidinhas é bom, porque Rapidinhas sempre traz boas lembranças. Então, Rapidinhas é sempre legal. Então, vocês falem aí se Rapidinhas é legal, se não é. Vocês que vão me dar esse feedback aí nos comentários. Então, comente aí, Rapidinhas é bom? Não? Então, vocês falem aí, tá bom? Estou aqui com o maior amante de Sonic da história da humanidade, Jogadan, para falar sobre o Norvana dos jogos de kart. Esse aqui é o nosso Rapidinho sobre Sonic Racing Cross Worlds. E aí, Dan, tranquilo? Pô, cara, teu inglês é bonito, né? Cross Worlds. Gostou? Gostei. Gostou? Gostei. Gostou? Gostei. Mas eu queria fazer uma pequena correção aqui no comentário seu, que eu não sou o maior fã de Sonic. Eu não falei que você é o maior fã. Eu falei que você é o maior amante. Ok, então não vou fazer correção. Aí as pessoas fazem aí a leitura que elas quiserem sobre isso. Tá bom. E aí, tá tudo bem, cara? Eu sei que você... Tudo tranquilo, cara. Esse programa aqui tá acontecendo, então esse quadro tá entrando no meio de um programa, e aí provavelmente você já respondeu se tá tudo bem, mas eu tenho a obrigação moral, como amigo e como um ser humano decente, de perguntar se você tá bem. Cara, eu tô bem. Eu agora sou oficialmente um ex-calvo, porque eu tô começando a deixar o cabelo crescer, e aí eu tô fazendo que nem o Geraldo Alckmin, eu tô pegando o cabelo do lado, tacando pra cima, assim, pra ver se dá algum resultado. Entendi. Então eu sou oficialmente um calvo em negação. Entendi. Tá bom. Vamos falar de Sonic? Vamos. Não, mas você tá bem? Eu tô bem. Tô sendo rápido e rasteiro aqui porque eu sou tipo Sonic, entendeu? Ah, entendi. Tudo branded content. Exato. Mas vamos lá. Cara, do que se trata Sonic Racing Cross Worlds? Cara, então, esse aí é o novo jogo de corrida do Sonic, né? É um spin-off aí do Sonic, então, assim como tem o Mario Kart lá do Mario, o Crash Team Racing, né? Acho que é isso o nome. Isso. Sei lá, tem vários jogos de kart aí, inclusive eu acho que dá até um programa só sobre jogos de kart, porque Sou a favor. tem o Garfield Kart, tem vários. Mas, Dan, eu preciso que a gente esclareça uma coisa de uma vez por todas. Tá. O Sonic, ele dirige ou ele tem um buraco pra ele andar com o próprio pé no kart? Cara, esse daí é um dos maiores mistérios da humanidade, né? Não vai dar pra gente responder essa. Não vai dar, e mesmo que eu tivesse essa resposta, eu preferia deixar em silêncio. Sabe quando você tem um conhecimento muito grande, que você tem medo de como o mundo vai lidar com essas respostas, e aí você prefere se sacrificar pra você ser uma tumba de conhecimento, pra que você não puna o mundo com a verdade? É tipo aquele filme IA, Cara. que envelheceu muito mal por causa da maldita IA. Exatamente, é um bom paralelo. Eu achei que você fosse falar Seven. Ah, não. Não sei se é um bom paralelo. Mas... Então, é um jogo do Sonic de corrida, só que esse vem com uma premissa diferente dos anteriores. E, na verdade, assim, a premissa é a mesma, é um jogo de corrida do Sonic. Só que esse, ele tem a audácia, a coragem de expandir o seu universo, trazer muito mais conteúdo, trazer personagens de outras franquias e fazer aí uma espécie de grande salada, né, de corrida com personagens inusitados disputando nas mesmas pistas ali, né? Sei lá, você tem o Pac-Man aí vindo no jogo, você tem o Joker do Persona, aí você tem o Sonic, aí você tem aquela Hatsune Miku. Tá ligado quem é Hatsune Miku? Você que é otaku agora? Não é de One Piece, não sei. Então, não é de One Piece, não. Aí complicou. Mas ele traz essa grande bagunça aí, e ele vem com uma missão de tentar limpar um pouco o nome desse spin-off, nessa sub-franquia aí, porque o anterior é bem fraco. O último Sonic foi bem fraco, fraquíssimo de conteúdo, gameplay razoável, ok, no máximo ali. A trilha sonora ainda era legal, costuma ser sempre legal, mas também não era tão incrível como poderia ser, então eu acho que ele vem do tipo assim, mano, vamos tentar apagar a última cagada que a gente fez e fazer um jogo melhor. Eu acho que ele vem muito com essa expectativa dos fãs em torno dele, sabe? De tipo, ser um jogo melhor do que o anterior e ao mesmo tempo ele vir como uma resposta também pro que vem sendo feito, né? Nesse tipo de jogo, assim. E você acha que ele tem uma pegada meio Smash Bros, assim, que ele é tipo um Smash Bros de kart? Cara, a gente chamou assim, né? Em outros programas do passado a gente comentou fazendo essa brincadeira, assim. Eu acho que ele ensaia um pouco esse movimento de trazer alguns personagens inusitados
animados, assim, né? Tem lá o Ichiban, por exemplo, tem o Steve do Minecraft. Então ele traz aí personagens que não são do universo Sonic, ou são da SEGA, ou são próximos ali, são da Atlus e tal. Então ele brinca um pouco com essa coisa, e parte da temática do jogo é exatamente essa, né? O Crossworlds aí, ele é exatamente uma parada de multiverso que o jogo brinca durante as pistas, e que é uma mecânica do jogo também, que eu vou falar um pouco mais pra frente, assim. Então, ele tenta ser, mas eu acho que ser um Smash Bros, assim, talvez na sua raiz ele tente ser um pouco, mas eu não sei se ele entrega essa experiência do Smash Bros, não, sabe? E assim, pelo que eu entendi, ele vai ter personagens que vão ser adicionados com o tempo também, né? Exatamente. Ele lançou com um passe temporada, e nesse passe temporada tem alguns personagens já anunciados que estão ali. Eu não sei se vão ter mais personagens, além daqueles que eu já citei, né? Nem todos eles já estão disponíveis, eles estão saindo aos poucos. Tipo, Bob Esponja, se eu não me engano, acho que ainda não saiu, por exemplo, mas vai sair ainda. E é isso, então, assim, com o tempo ele vai sendo alimentado. Inclusive, queria fazer aqui um agradecimento aos nossos amigos lá da SEGA e da Tel Games, né, que cederam a chave aí pra que a gente pudesse fazer esse review aqui, né, que a gente tá fazendo sobre o jogo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, SEGA, muito obrigado, Tel Games. Mas você ia falar um pouco da versão que você recebeu, né, da versão que você testou, né? Exato. 2 comentários. O primeiro é que esse código que a gente recebeu, ele já vem com o passe temporário. Legal. Ao longo desses próximos meses, até o final do ano aí, né, vão sair mais personagens, então eu pretendo voltar ao jogo, testar esses novos personagens, testar o que vem com eles, assim, né, e fazer essas experimentações pra ver o que traz de novo, né, se são só skins, né, personagens ali esteticamente adicionados, ou se eles trazem novidades, assim. E a versão que eu joguei, ela é a versão do Nintendo Switch. E aí entra um primeiro comentário aqui que eu não sei se é exatamente uma crítica, mas eu acho que é um mole que a SEGA deu. Porque o que acontece? O jogo saiu pra todas as plataformas ali, né? Mas no Nintendo Switch, ele não saiu para o Nintendo Switch 2. Então a versão que eu joguei no Switch 2, mas ela é a versão do Switch 1. Putz. E ele não saiu ainda, essa versão. Ela tá prevista pra sair até o final desse ano, não tem data pra sair esse upgrade pra versão de Switch 2. Então eu joguei um jogo com alguns, vamos dizer, detalhes ali que foram nerfados no jogo, né? Algumas coisas foram... Tipo o quê? Foram limitadas. Tipo, você vê a resolução tá diferente, né? O gráfico tá bem prejudicado, assim. Dá pra ver muito mais borrado, as texturas não são as mesmas. Mas, assim, em termos de desempenho, o jogo, cara, perfeito, assim. Tipo, não trava, não fica dropando frame, nem nada do tipo. Então, a experiência de jogar o jogo tá bem bacana no Nintendo Switch. Mas eu joguei a beta dele no PlayStation 5, então eu vi o jogo rodando no PlayStation 5. Então, assim, a diferença visual é muito grande, assim. Eu imagino. Então fica esse alerta aí, assim, pro cara que quer jogar no Switch, mano, espera, sabe? Se você tem um Switch 2, né, você quer jogar no Switch 2, espera. Se você só tem o Switch 1 e quer jogar no Switch 1, você vai ter uma experiência bacana, mas não é a melhor experiência, sabe? E as mudanças são só gráficas, em termos de conteúdo e tal, é tudo igual. Tudo igual. Pelo menos até onde eu sei. Até onde eu sei, tudo igual, assim. E, cara, eu acho que, passando isso, acho que a gente pode falar um pouco, tipo... Que é interessante, né? Um jogo como esse saindo no mesmo ano do que um novo Mario Kart, né? Tipo assim, você sentiu alguma coisa que ele faz diferente? Você sentiu que ele compete ali de mesma igualdade com o Mario Kart? Como é que você se sentiu jogando o jogo? Você que jogou os dois, inclusive, né? Então, cara, eu acho isso interessante, porque nas minhas primeiras horas jogando o Sonic, eu fiquei com uma sensação assim, poxa, seria legal se tivesse isso aqui no Mario Kart, sabe? Ele traz algumas ideias que são bem diferentes do Mario Kart. Então, assim, é óbvio que você vai comparar com o Mario Kart. Isso sendo legal ou não, isso sendo justo ou não, foda-se como você preferir chamar. Evidentemente, qualquer jogo de kart desse tipo, assim, né? É curioso que o Sonic ele nem usa kart, né? São carrinhos ali. Mas esse tipo de jogo, né? Você sempre vai fazer um paralelo com o Mario Kart, mas eu acho que ele propõe coisas diferentes. Eu acho que ele tenta ser... Ele tenta não, eu acho que ele consegue ser um jogo com personalidade própria, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que ele faz e que eu acho muito maneiro e que eu acho que podia ter no Mario Kart é um sistema de rivalidade. Tipo, toda corrida que você joga tem um piloto ali que ele é o seu rival. Então, tipo, você ficar na frente do seu rival te dá um bônus. Ele sempre vai ser o piloto que vai estar se destacando, ele vai ser o cara a ser batido ali, controlado pela IA, sabe? Então tem uma camada extra ali de... Tipo, é um desafio a mais que você tem. Você pode ganhar o Grand Prix ali, né? Vencer todas as corridas, pegar o pódio e tal. Ou você pode não vencer todas as corridas e mesmo assim pegar o troféu e não ter ficado na frente do seu rival em algumas corridas. E aí ele te provoca, sabe? Tipo, é maneiro, sabe? É um elemento interessante. Eu acharia legal, por exemplo, numa corrida do Mario Kart, que eu tô pilotando
pilotando o Mario e o Donkey Kong é o meu rival, sabe? Naquela corrida. Foda. Isso é uma parada interessante, assim, sabe? É uma parada que eu acho que dá um charmezinho ali no jogo, sabe? E que é bacana. Uhum. Pô, bem maneiro, cara. Pô, tá aí uma parada que realmente seria legal tu virar um Mario Kart. É. E, cara, e tipo assim, você sente que, pô, um jogo saindo no mesmo ano, aquela coisa que eu tinha acabado de falar, assim, tipo, um jogo saindo no mesmo ano, ainda mais principalmente no ano que tá tendo tanto lançamento e tal, você acha que o Sonic vem aí pra bater de frente com o Mario Kart ou você acha que é tipo, ah, beleza, mais um spin-off divertidinho do Sonic? Cara, eu acho assim, o Sonic tem uma base muito grande de fãs, né? A impressão que eu tenho é que o cara que gosta muito de Sonic, ele não vai encontrar no Mario Kart o que ele quer, sabe? Que são os personagens do universo Sonic. E o cara que gosta muito de Mario Kart, gosta do ecossistema do Mario Kart, gosta das dinâmicas do Mario Kart, ele quando jogar o Sonic, ele vai entender que é um jogo diferente, sabe? Tipo, ele tem ideias próprias, ele faz de um jeito muito particular as coisas. Por exemplo, ele tem mecânicas de você ter itens pré-definidos. Então, quando você monta o seu carro antes da corrida, você vai escolher que itens você já começa. Então tem toda uma estratégia a mais ali pra você montar, sabe? Ele tenta transformar a sua experiência numa coisa muito diferente, assim. Fora que ele tem várias builds pra você montar, tipo, o que o Mario Kart 8 tinha, por exemplo, de você montar o seu carro, escolher qual é a roda que você legal. quer, qual é o sei lá o que, ele também faz isso, sabe? Ah, maneiro. Ele tem uma profundidade muito própria ali. O Mario Kart também tem, mas eu vejo que do Mario Kart World, por exemplo, eu vejo a profundidade muito mais na gameplay, nas mecânicas de pista, do que dos personagens em si, sabe? Enquanto no Sonic ele dá um foco grande nos personagens, nos carros, nos itens, sabe? Que você tem. Essa coisa meio Fortnitezinho, assim, do jogo. Né? É, talvez. Isso é interessante. E assim, o que é o grande diferencial dele é o lance do Crossroads, que são literalmente portais que abrem durante a corrida e que te levam pra outras pistas diferentes, assim. Então, legal. ele faz isso muito maneiro e o mais interessante é que ele consegue fazer isso no Switch. É, então, eu ia perguntar isso, porque assim, esse é um feature muito, tipo, da nova geração, SSD e tal. Como é que isso funciona no Switch? Cara, funciona bem, assim, tipo, não engasga e é bem maneiro, cara. Quando abre o portal ali na pista e você entra e você vê dentro do portal a outra pista, sabe? Dá aquela profundidade, assim, é maneiro. Legal. Eu acho que ele faz isso de uma forma interessante e ele tem uns twists próprios, assim, que são diferentes do Mario Kart, sabe? Por exemplo, ele tem uma arminha no jogo que é tipo o Monster Truck, assim, que é uma arminha que você fica gigante. Isso tem no Mario Kart também, né? Só que, tipo, ela dura um pouco mais, assim. Apesar dela ser muito interessante, dependendo da sua habilidade jogando, você consegue driblar o Monster Truck, sabe? Você consegue não ser engolido por ele, você consegue não ser amassado por ele, você consegue se beneficiar mais das sequências aéreas, dos combos que você consegue fazer nas sequências aéreas. Ele tem um lance que o drift dele tem camadas, então quanto mais drift você faz, mais barrinhas de drift você acumula. Então, assim, no geral, ele é um jogo que ele tenta ser um pouco mais complexo nas mecânicas, assim. E eu acho que isso é bom por um lado e ruim por outro. Você fica um pouco sobrecarregado de primeira, com a quantidade de informação, sabe? Mas ao mesmo tempo, depois de 1-2 horinhas jogando ali, você já começa a querer aprender, sabe? Pô, eu quero saber a hora certa de fazer isso, eu quero saber se eu pego esse portal aqui ou se eu vou aqui pelo cantinho, sabe? Tipo, então tem esse dinamismo interessante, assim, no jogo. E tu chegou a jogar online? Tem modo online? Tem modo online e tem crossplay, inclusive. Ah, que legal. Isso é bem bacana, assim. Cara, tem vários modos online diferentes, eu não explorei todos. Tem modos de lá contra rival, 1 contra 1, tem uns modos em equipe, mas eu confesso que eu não explorei muito, eu só explorei o padrão, assim, eu foquei mais nas pistas e abrir todas as pistas. São 7 Grand Prix, né, que você abre. Tem um modo espelho nele, assim como no Mario Kart. Enfim, tem várias coisas pra abrir, assim. Mas o online eu achei legal, tava bem estável, não tive problemas pra jogar, mas eu sou bem ruim, assim, né? Eu sofri um pouquinho jogando, assim. A galera tá tryhard? Porra, a galera parece que já tava com o jogo há 3 meses, assim. Caraca, eu peguei pra jogar só viciado, assim. E, pô, mano, uma coisa que eu tenho que comentar, assim, é que a trilha sonora é muito maneira, cara. Pô, que legal. É muito boa, as músicas são muito boas. Tem várias passagens de músicas famosas, assim, dos jogos do Sonic, que se tem uma coisa que o Sonic sempre acerta em trilha, e as músicas são bem legais, assim. Dão um charme muito interessante no jogo, assim. Já indo meio pro final aqui, né, desse nosso quadro, a parada que eu queria comentar aí, que eu acho que não é tão legal aí até você perguntou sobre o Mario Kart, né, comparando com o Mario Kart, não sei o quê, é que eu senti, jogando, assim, que ele não é um jogo que me dá vontade de ficar voltando pra jogar. Tipo, eu não acho que as pistas são tão marcantes, são tão interessantes. Memoráveis? Memoráveis, talvez, assim. Algumas são bem legais, mas sei lá, tipo, o Mario Kart, por exemplo, eu consigo me lembrar as minhas pistas
favoritas, sabe? Se esse quadro aqui tivesse mais 10 minutos, eu conseguiria ir falando aqui com você algumas pistas do Mario Kart que eu adorei. Já do Sonic eu não consigo. Ah, tá, tem uma que é legal, aquela do gelo é maneira e tal, sabe? Mas tipo, não ficou muito na minha cabeça, sabe? Mas você acha que essa coisa das pistas se misturarem não atrapalha um pouco nisso? Não sei se é isso, cara. Não sei se é isso. Eu acho que ele é um jogo que me passa a sensação de ser mais rápido do que o Mario. Ele me passa uma sensação, tipo assim, você tá muito focado em não errar, muito focado em dirigir muito bem e menos focado em explorar as pistas, menos focado em achar os atalhos. O Mario, ele tem mais isso, então isso faz com que você olhe muito mais pro lado, sabe? Jogando o Mario. Eu acho que o excesso de mecânica, então, atrapalha um pouco, porque você fica muito focado ali em performar melhor com aquela mecânica ali. Eu acho que sim. Esse Mario novo, ele tem um foco muito grande nessa coisa da exploração das pistas, né? As pistas são mais largas, as pistas são maiores e tudo mais, e eu acho que isso faz com que você olhe mais pras pistas, se interesse mais pelas pistas, enquanto o Sonic você tá mais preocupado em dominar o seu carro, dominar o drift, dominar os itens, saber a hora certa de guardar o item que você começou. É nisso que eu acho que ele se diferencia muito do Mario. Eu acho que é isso, assim, se você for buscar, é um Mario Kart sem Mario? Não, ele é um Sonic Racing, sabe? Ele é um jogo diferente. Justo. Eu acho que isso é importante até, tipo, pra galera controlar a expectativa um pouco, né? Porque aquela coisa, como é um jogo, tipo, que parece ser muito parecido, talvez o cara vá com uma expectativa de que ele vai jogar um Mario Kart do Sonic, e é diferente disso, né? Bom, eu não fiquei com essa sensação, sabe? Eu acho que ele é um jogo bem particular ali, sabe? Ele é aquilo ali. Mas o meu ponto fraco do jogo pra mim é esse, assim, eu não tenho vontade de voltar e ficar repetindo as pistas, jogando de novo, quero dominar essa pista. Nisso ele não me pegou, sabe? Enquanto o Mario Kart, pô, mano, se eu sentar ali no sofá agora e falar, vou tirar 10 minutos aqui pra jogar Mario Kart, quando eu ver, eu fiquei 1 hora, sabe? E já joguei as pistas 1 milhão de vezes e não tem problema, sabe? Porque sempre vai ter um atalho que eu não vi, sempre vai ter alguma coisa que eu errei e que eu quero acertar, então a diferença pra mim principal é essa, assim. Eu acho que é isso, mas apesar desse ponto fraco, eu acho que todas as coisas que eu comentei antes eu mantenho, eu acho que ele acerta em muitas coisas, ele traz ideias diferentes, assim. Então a pessoa que tá ouvindo isso aqui, que gosta do Sonic como personagem, ou que já jogou algum Sonic Racing e se interessou, eu acho que esse é um Sonic Racing bem legal, que acerta bem em coisas que Sonic Racing já acertou no passado. E se você quer diversificar um pouco, pô, quero ter um outro jogo de kart, porque, sei lá, mano, cansei, enjoei do Mario, sabe? Quero ter um outro que traga esse mesmo elemento de sentar a galera no sofá, todo mundo jogar e tal. Eu acho que ele é uma pedida que pode ser interessante pra você jogar, assim, com os amigos e tal. Justo. Então, beleza, eu acho que é isso, né, Dan? Acho que a gente conseguiu passar por tudo que você queria passar pra falar do jogo. Acho que é isso, mano. E eu acho que, né, esse foi o nosso primeiro Rapidinhas, né? Eu vou colocar esse nome até ele colar. Mas comentem aí o que vocês acharam. Dan, muito obrigado aí por trazer suas impressões do Sonic Racing Cross Worlds. Tamo junto. E vamos voltar pro programa, né? Agora a gente vai falar sobre Battlefield. É Battlefield? Ou é Battlefield? Ou é Battlefield? BF6, né? BF6, tá ótimo. Então valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, galera. Bom programa aí pra vocês. Até mais. Rapidinhas começar com Sonic foi meio foda. Pô, não é? Eu achei genial, pô. E a gente responde a pergunta primordial. Por que Sonic, que é um personagem rápido, está dirigindo um carro? Será que o carro tem um buraco no chão pra ele andar com as próprias pernas? Você vai descobrir aí no Rapidinho. Igual é nos Flintstones que fazem isso. Exato, exato. Porque não faz o menor sentido, você concorda, Henrique? O Sonic, que é um corredor nato, tá sentado num carro? Caralho, você quer realmente me perguntar isso? Eu tenho muitas opiniões. Tem tempo, a gente precisa de gravação. Bom, eu vou deixar só o comentário de que o carro é o desejo também, né? Tipo, não é sobre a velocidade. No episódio passado, você me chama tanto de ontológico, no episódio passado a gente destravou o rauntológico, Henrique. Rauntológico? É os fantasmas, exatamente, cara. É o fantasma de tipo assim, demais. eu queria carros pra ficar fazendo drift e batendo racha que nem no Velozes e Furiosos e não pra ficar 1 hora no engarrafamento todo dia, tá ligado? Meu sonho, cara. E eu acho que sonho. é isso. O Sonic quer fazer drift. Se ele quiser chegar em algum lugar rápido, ele corre. Mas se ele quer, às vezes, só fazer um drift e curtir, tá ligado? O importante é a estrada. Mas a gente vai falar de um outro tipo de estrada. A estrada rumo às maiores tragédias da história da humanidade. Nossa, comecei... Desculpe, peço perdão. Continue mandando jogos, por favor. Cardoso, ouvi dizer que você andou jogando Battlefield 6. O famoso Battlefield. Esse mesmo. Queria que você contasse pra gente aí do que se trata Battlefield. Cara, Battlefield
é o jogo de guerra e de tiroteio piu-piu-piu da EA. É o primeiro jogo desde 2021, né? Porque o último foi o Battlefield 2042. Pô, é uma série muito clássica aí dos jogos de guerra, né? Tipo, já tá aí desde... Porra, nem lembro, 2002, eu acho. O primeiro Battlefield, que foi o 1942. E já tinha um tempo que não rolava, e aí esse ano eles decidiram voltar com a série, meio que querendo agradar a todos. E aí eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais pra frente. Mas, cara, primeiro eu queria falar sobre a campanha, porque é a coisa mais fácil pra gente falar. Cara, a campanha, ela é uma campanha extremamente simples, são 9 missões, tem cerca de 5 horas ali de duração, e, cara, talvez seja uma das campanhas de jogos de guerra mais fracas que eu já vi em toda a minha vida, assim. Caralho, e a barra é baixa, moleque. Forte. Pois é, cara. Eu sei que, porra, muita gente vai falar, quem compra Battlefield por causa da campanha e não sei o quê. Mas, cara, o negócio tá lá, tá ligado? Tipo assim, tá lá pra você jogar, e aí quem quiser jogar, joga. Eu gosto de jogar as campanhas desses jogos, assim. Principalmente ali no Call of Duty, tem um apego estético, tem uma parada de fazer uma set piece de maneiras e tal. Eu acho que as campanhas do COD são legais, assim, ok. Mas, cara, a campanha do Battlefield realmente é muito fraca, assim. São essas 9 missões, a história é muito sem pé nem cabeça. A história é quase um pano de fundo, assim, pro que vai rolar no multiplayer. Mas, assim, eles têm tanta pressa pela história que assim que você termina a história, a primeira coisa que aparece é: você quer desinstalar a campanha do seu PlayStation 5? Aparece um botão pra você desinstalar a campanha, assim. A primeira coisa que aparece. Então, tipo assim, eu achei bem fraco, achei meio sem conteúdo, assim, e não tem nem muito mais o que falar. É só uma campanhazinha que tá ali só pra... É quase um tutorial ali do que vai vir no multiplayer, né? Pô, meio triste, porque eu brinco, né, sobre jogos de guerra, mas na real eu sempre gostei de jogar campanha. Eu não gosto muito do multiplayer, mas eu sempre gostei de jogar campanha. E aí você me falar que a campanha é um fiasco, me deixa bem desanimado. É bem fraco mesmo, assim. Mas, cara, é muito doido, assim, porque eu ia falar sobre isso. Eu acho esse tipo de jogo talvez seja o jogo mais desafiador pra fazer análise que eu já joguei, assim. Porque ele é meio vazio de significado. Tipo, ele é o total oposto de Baby Steps, assim, que é, tipo assim, é um jogo relativamente simples, mas com muito significado. Battlefield 6, pra mim, ele é um jogo muito complexo em suas mecânicas ali, mas ao mesmo tempo meio vazio de significado, assim. Então, o que a gente tem pra comentar é, tipo, os modos, como é que ele funciona e tal, mas, tipo, no fim, é muito sobre o que é a experiência na hora que você tá jogando, né? E aí, pra falar, né, tipo assim, sobre como é que é a experiência jogando, os modos multiplayer, eles são muito focados no Guerra Total, né, que é o clássico lá do Battlefield. Você tem outros modos, você tem mata-mata em equipe, você tem várias outras coisas, mas eu acho que o Guerra Total, ele é o que é mais jogado, é o que mais simboliza o que é Battlefield. O Guerra Total são 3 modos em um só, né? Tipo, as partidas são meio longas, é 20, 40 minutos e tal. Cara, e jogando, eu não sou muito cara do multiplayer, principalmente o multiplayer de jogo de guerra, assim. E, cara, é impressionante o quanto, todo o foco da jogabilidade toda é performance. Então, tipo, se você não é uma pessoa que performa bem pra aquele mundo, se você não é uma pessoa que tem muito costume de jogar aqueles jogos, você vai passar muita raiva, você vai morrer o tempo inteiro, porque os caras são muito viciados. É muito difícil, assim. Eu achei a experiência muito difícil. E também tem alguns códigos e algumas maneiras que a galera joga, que eu que não sou desse mundo do FPS, eu não consegui entender o que eu tô fazendo de errado pros caras ficarem tão putos comigo, assim. 2 situações que aconteceram que foram bem engraçadas. Uma que eu tava de assalto, né? A classe meio que padrão, que é tipo metralhador, e aí você tem uma 12 e algumas coisas assim. E aí, cara, eu tava completamente perdido no mapa, né? Porque os mapas de Battlefield são muito grandes. E aí eu tava andando pelo mapa, só que eu tava com a 12 na mão. E aí, tipo, a 12 é meio que hit kill, assim. Tipo, você dá um tiro de 12 perto do cara que tu mata na hora. E aí, tipo assim, do nada, entrou um inimigo na minha cara, assim. Um cara tava na minha cara. E aí eu só, tipo, apertei o botão de atirar e matei o cara, tá ligado? E aí, do nada, eu tô andando e eu recebo, tipo, uma DM do maluco falando assim: eu espero que você não estava me esperando atrás da porta. Seja bem-vindo, aí eu fiquei assim, na comunidade tipo assim, de jogo de tiro. Aí eu fiquei assim, cara, o que eu fiz de errado? Eu tava só andando e atirei porque tô aparecendo na minha frente. Eu fiquei assim, será que tem algum código? Será que dentro da honra dos jogos de multiplayer de Battlefield ali, você não pode ficar atrás de uma porta e atirar num cara? Tipo, o maluco mandou uma mensagem muito puto, falando tipo assim: eu vou só fingir que você não estava atrás da porta me esperando. Eu fiquei assim, caralho, mano. E se fosse isso mesmo, ele ia fazer o quê também? Você, primeira vez, você é chamado de camper, Cardoso? Primeira vez, cara. E aí eu fiquei assim, caralho, moleque, esse é um momento, cara. Eu fiquei, tipo assim, o que eu fiz de errado? Eu só tava andando e atirei porque você apareceu na minha frente, seu filho da puta. Você violou o antigo código do Scrub, tá ligado? O antigo código do Scrub de que, tipo assim, essa arma não pode, ficar nessa posição não pode, porque isso não é justo, porque os caras sempre têm que achar uma razão pra explicar por que eles perderam. Tipo, não dá pra aceitar que, tipo, é um jogo e que às vezes você ganha e às vezes você perde, tá ligado? Exato. E aquela coisa, tipo assim, se fosse proibido, não tava no jogo, tá ligado?
ligado? Tipo assim, se fosse uma coisa que você não pudesse fazer, eu acho que os desenvolvedores não teriam colocado ali, sabe? E aí uma outra coisa que rolou comigo que foi muito engraçada, que, porra, eu tô gostando muito de jogar de Sniper. Sniper eu acho um modo maneiro. E tem alguns mapas, como os mapas do Battlefield são muito grandes e massivos, e quando é aquela, tipo, guerra total, tem, sei lá, pô, tanque pra cacete, avião e não sei o que, tipo, os mapas são muito grandes, né? E aí teve alguns mapas que eu, pô, peguei um Sniper, e aí eu fui lá em cima de um prédio, e aí, tipo assim, a minha função era ficar marcando os inimigos e ficar atirando dali, beleza? Tipo, normal, um Sniper, né? O Sniper faz isso. Cara, quando os caras perderam, eles ficaram mandando mensagem assim: esses filha da puta jogando de Sniper, tem que acabar o Sniper e não sei o que. Eu fiquei, caralho, mano, na guerra tem Sniper, não tô entendendo qual que é o problema de vocês com o Sniper. E aí, tipo assim, os caras putos porque tinha Sniper na partida, assim, e aí eu entendi mais ou menos que, tipo, muito pra essa galera importa muito mais a performance do que a diversão ali jogando, sabe? Tipo assim, os caras não estão nem aí se eles estão aprendendo alguma coisa, se eles estão, tipo, se divertindo fazendo, o que importa pra eles é número, assim, tipo, qual que é o meu frag? Eu matei muito, eu matei pouco. E aí eu meio que vi que, tipo, porra, eu acho que essa porra aqui não é pra mim, tá ligado? Porque, sei lá, eu tô interessado em aprender a jogar, tô interessado em me divertir aqui jogando, né? E essa coisa, tipo, desses jogos de guerra que são muito focados em pontos, em performance, não sei o que, eu acho que não é muito minha praia, assim. Então a campanha não te ensinou muito bem a jogar, porque devia ter um personagem que te repreendesse por ser sniper ou por ficar atrás da porta na campanha. É verdade. Eu sinto que essa é uma questão comum, assim, curiosamente, a gente tava falando de artes marciais, né, e o vídeo que eu falo sobre Kung Fu é o vídeo que eu falo sobre Counter-Strike também, né, meio comparando as duas coisas, porque pra mim foi meio que uma arte marcial por muito tempo aprender Counter-Strike. Tipo, acho que qualquer jogo que você for jogar, tipo, jogo de time, de LoL a jogos de tiro, tá ligado, a qualquer coisa, assim, eu acho que você vai sempre ter essa galera que não tá interessada exatamente em jogar o jogo, assim, sabe, e é foda, é uma questão difícil de resolver, assim, né, mas uma recomendação que eu teria é, tipo, jogar em grupo, né, jogar com uma galera, porque aí no Battlefield, eu não sei se nesse tem, mas em algum Battlefield você pode, tipo, você forma um esquadrãozinho, né. Nesse tem, é um pelotão que são 5 pessoas. Exato. E então, aí você joga com esse pelotão. E aí é mais fácil de você, tipo, afetar o mapa também, né, afetar a condição do jogo, né, de certa forma, mas não só isso, mas, tipo, nos outros Battlefields, até nos mais clássicos, você tem várias comunidades, assim, de uma galera que é focado em jogar o bagulho, tipo, mais sério, assim, tipo, não mais sério no sentido de, apesar de que muitos deles chamam de realismo, assim, mas é mais no sentido de, tipo, assim, pô, as pessoas têm funções, cada um executa uma função, né, a gente tenta se comunicar, a gente tenta conversar pra saber o que tá acontecendo, porque eu acho que parte da graça desse tipo de jogo tá aí também, né, e uma coisa que eu comento no vídeo do CS é isso, tipo, eu acho que existem vários jogos de tiro nos mesmos jogos de tiro, algumas pessoas se divertem com uns, outras pessoas se divertem com outros, mas eu acho que tem várias experiências aí, sabe, eu acho que o jogo pode ser muito bom você jogando sozinho e só, tipo, jogando pelo KDA, digamos assim, mas eu acho que pode ser muito bom também, pode ser um jogo completamente diferente, jogando com um grupo, comunicando, tá ligado, conversando e tal, tipo, é outra experiência completamente, às vezes, sabe. Não, com certeza, mas aí tem aquela coisa, Henrique, quem hoje em dia tem 5 amigos? Isso pra jogar, tá ligado? É muito difícil você ter 5 amigos. Isso é. Dito isso, Battlefield 6 tá bem popular, né? Então... Muito popular. Tá fácil de achar. Mas assim, eu não me vejo continuando a jogar por muito tempo, assim. Eu acho que eu vou jogar um pouco mais, assim, pra me divertir. Até porque eu achei um modo que é interessante que eu vou falar mais um pouco. Mas eu queria falar um pouco sobre essa coisa que você falou das funções, de ter um time e tal. Cara, a minha coisa favorita do jogo é justamente, tipo, as classes, assim, né? Porque você tem ali uma série de classes, né? Você tem suporte, engenheiro, aquelas classes clássicas do Battlefield, né? Mas é muito maneiro como, tipo, de fato a gameplay muda e é legal quando as pessoas, tipo, fazem as suas funções. E aí eu tô olhando pra você, médico, filha da puta, que, cara, que raiva que dá isso, cara. Tu tá morto e aí tem um médico do teu lado e o cara não te revive, mano. Pô, eu não consigo entender qual que é a dificuldade do cara. Mano, e eu jogava muito de médico. E até isso também, né? Porque essa questão do Battlefield, que é um pouco mais sério, né? Uma das questões principais, que é a primeira coisa que você aprende, assim, é tipo, mano, se você caiu, você não revive imediatamente, tá ligado? Porque toda vez que você faz isso, você gasta recurso, sacou? Só que no jogo, quando você tá jogando com um monte de aleatório, tipo, mano, ninguém espera, tá ligado? Tipo assim. Sim. E às vezes eu tava jogando de médico e eu ficava puto o contrário, assim, tipo, eu tô chegando pra salvar o cara, assim, e aí o cara vai dar revive, tá ligado? Eu, filho da puta, tá ligado? É tipo, foda, mano. Eu tô aqui do seu lado, você não tá me vendo, mano. Tipo, às vezes é mágico e você encontra realmente pessoas, sei lá, é aquele clássico servidor da madrugada que tá todo mundo jogando e conversando e trocando ideia, tá ligado? E, tipo, aquele servidor mágico secreto que só existe uma vez por ano. E é muito foda também quando você, tipo, ou tá jogando com a galera mais organizada e você tá de médico e você salva alguém e a pessoa fala, tamo junto, não sei o que e tal. Sim. Tá precisando disso aqui, deixa eu te ajudar aqui, vamos ali e tal. Tem um amigo meu ali, a gente tá indo
pra lá, tá ligado? Eu tenho opiniões complicadas sobre jogos de tiro, mas uma das coisas que eu gosto muito de jogo de tiro é porque muitos deles são bem focados justamente nessa questão cooperativa, né? Quando funciona é muito mágico, assim, sacou? Tipo, sei lá, tem um time do CS abençoado, assim, que tá todo mundo se respeitando e trocando ideia e tentando jogar junto e ouvindo as ideias uns dos outros, tá ligado? Pô, isso é muito legal quando acontece. O pena é que é, tipo, raríssimo. 12 anos de CS aconteceu uma vez. Exato. Foi mágico aquela vez. Um salve pro 4x20 Chaves, tá ligado? Eu, como não tenho muita experiência com multiplayer de CS, Battlefield, etc., eu tô ouvindo vocês falando e minha cabeça tá toda no rematch. Funciona 1 pra 1, assim, vários comentários. Ah, total. Não, o rematch, quando o time tá azeitado, esquece, é bom demais. Que é tipo, é justamente isso, a pessoa tá fazendo um bagulho ali, igual a gente tá falando, né? Tipo, vocês não estão nem conversando às vezes, mas, tipo, vocês estão tendo as mesmas ideias, tá ligado? Pensando da mesma forma. Pô, é maneiro isso, assim, tipo, você pode ter essa sensação com alguém jogando na internet, mesmo que seja um jogo de tiro imperialista e etc e tal, tipo, ainda eu acho que existe esse espaço pra uma cooperação, uma comunidade, um coletivo, sabe? Eu costumo dizer que o headshot num jogo de guerra, ele é muito mais parecido com uma cesta de 3 do que com um literal tiro na cabeça de uma pessoa, assim. Eu comento isso no vídeo do CS, que é, tipo, é mais laser tag, paintball do que... exatamente. Do que, tipo, armas de verdade. Até porque as armas não funcionam como armas de verdade, tá ligado? Tipo, nada funciona como de verdade, de certa forma. Sim. O videogame é uma mentira. Você quer falar sobre o modo portal, Cardo? Quero falar sobre o modo portal. Cara, tem uma parada nova nesse jogo que é muito interessante, pelo menos pra quem tá passando pelo mesmo problema que eu, que, tipo assim, precisa aprender mais sobre o jogo antes de entrar no multiplayer, que é muito, muito, muito competitivo e muito, muito, muito hostil. O jogo tem um negócio chamado modo portal, que é um modo da comunidade que a galera, tipo, cria mapas e cria situações utilizando toda a física do jogo. E aí, é engraçado você falando de CS, porque um dos modos do portal que tá mais hypado agora é um modo que é exatamente CS. Tá Existe uma regra de que todo jogo que tem a possibilidade de você fazer um mapa tem que ter Dust 2. Exato, tem que exatamente. ter Dust 2, é obrigatório. E aí, tipo assim, eu que joguei muito CS em Lan House, eu adorei jogar o modo CS ali, achei muito maneiro. E aí tem, tipo assim, galera que só faz, tipo, corrida de jato. Porque, tipo assim, uma vez você pega, tipo, esses veículos do Battlefield, você tem que, tipo, tá focado em 1 milhão de coisas, tem 1 milhão de coisas acontecendo e tal. E você não pode, sei lá, só aproveitar pra dar uma voltinha de jato, tá ligado? E aí, esse modo, tipo, ele deixa você, tipo, fazer uma corrida, correr contra o tempo e tal. E eu que gosto muito de simulação de voo, eu gostei pra caramba de jogar, assim, achei uma experiência maneira. Então, eu acho que eu vou me divertir mais com o modo portal do que com os modos multiplayer aí. E aí, cara, só pra gente terminar aqui, 2 coisas. Acho que é um ano curioso, porque é um ano que tá saindo um Battlefield, vai sair um COD, né? Tipo, o COD sai todo ano aí. Mas eu acho que, pelo incrível que pareça, eu acho que esse ano o Battlefield vai fazer mais sucesso do que o COD por um motivo muito específico dessa comunidade, né? Tipo assim, essa comunidade geralmente responde mal a jogos de tiro futuristas, né? E aí o Call of Duty tá vindo com um pouco essa proposta esse ano. Pô, eu não sei nem se é essa questão, assim, mas eu concordo com você, assim, eu acho que Battlefield 6, eu acho que a grande surpresa pra mim é um Battlefield bom, depois de tanto tempo. Sim. Eu acho que muito da razão disso é porque esse Battlefield tá sendo liderado pelo Vince Zampella. E o Vince Zampella, pra quem não conhece, ele foi tipo... Ele tava no Titanfall, ele tava na origem do Call of Duty, tá ligado? Uhum. Ele era do Medal of Honor, e aí depois ele começou o Call of Duty, então, tipo, alguns melhores Call of Duty é dele, ou melhor, ele como líder, né? Como gerente da equipe. E então eu sinto que eles, pelo menos, tipo, olharam o tamanho da falha que foi o Battlefield 2042 e falaram, tipo, ok, a gente precisa mudar alguma coisa, e realmente foram lá e mudaram, tá ligado? Tipo, realmente, eu ainda estou um pouco cínico, tá ligado? Mas eu tô ouvindo tanta gente falando bem, e tô vendo o bagulho tá sendo realmente tão popular que é, tipo, eles conseguiram realmente acertar, tá ligado? Porque Sim. É o tipo de comunidade que já teria reclamado, sacou? Se tivesse uma merda, sacou? Sim. Se a galera já tava largando o 2042, né, tipo, no beta, sacou? Já tava falando mal no beta. Então, é porque realmente tem alguma coisa aqui, tá ligado? Total. Então, e caminhando assim pro veredito, novamente, eu não sou a pessoa especialista nesse tipo de jogo. Eu jogo ali um pouco pela diversão, assim, gosto de jogar campanha e tal. Mas eu acho que, tipo, olhando pro jogo e jogando ele, eu sei que ele tem todos os elementos pra ser um jogo de tiro muito bem sucedido, tá ligado? Eu acho que ele só vai dar merda se ele ficar muito cagado lá pra frente, assim. Se, tipo, se as atualizações atrapalharem o balanceamento do jogo, se as opções lá de monetização e de skin, de não sei o que, foi muito cara, porque isso é uma coisa que a galera reclama muito também. Mas ele tem tudo certinho pra ser um jogo de guerra, um jogo de tiro muito bem sucedido, assim. Então eu acho que, pra quem curte esse tipo de jogo, eu acho que ele vai ser
ser o jogo de guerra do ano, sabe? É isso. Que maravilha. Não é que a Rematch o jogo de guerra do ano? Não. Rematch é o jogo de futebol do ano. Forte. Vivi pra ver. Cardoso, fã de One Piece, fã de Rematch e nintendista. Seremos muito felizes em 2026. Mas, bom, eu acho que a gente já pode encaminhar pro nosso One More Thing, né? Porque o Marcelo quer falar aí da BGS, né? Bom, eu estive na semana passada, né? A gente tá gravando aqui uma semana depois, na semana seguinte ao Dia das Crianças. E eu estive na Brasil Game Show 2025. Eu quero só trazer breves impressões aqui, né? Uma conclusão rápida. Mas, pra quem não sabe, o evento mudou de lugar. Ele, por mais de uma década, foi realizado no Expo Center Norte. Tirando os anos de pandemia, evidentemente, né? Mas desde que ele veio para São Paulo, ele estava sendo realizado no Expo Center Norte. E o espaço que também é ali na Zona Norte, né? O espaço AMB, agora tá recebendo o evento e é o mesmo lugar da Gamescom. O distrito AMB, né? Também são pavilhões de exposição. O distrito em si é bem maior que a Expo Center Norte, mas o espaço que a BGS pegou é menor do que o que ela tinha no Expo Center Norte. Então, o evento ficou com muita cara de enxugado, em vários sentidos. Menos stands, menos marcas, que pra mim foda-se, né? Mas acho que pro escopo, pra dimensão do evento, deu um impacto muito grande, assim. O quão rápido você conseguia ir de ponto A a B, o quanto que o evento parecia esvaziado de apoiadores, né? De patrocinadores, de atrações. E como que realizar o evento menor, com menos parceiros, no mesmo lugar da Gamescom, deu muito uma sensação de que é isso. A BGS virou um evento secundário, virou o segundo escalão dos grandes eventos da América Latina, que é uma coisa que a gente já tava sentindo ano após ano, mas eu acho que esse ano bateu muito forte e o ano que vem eu tenho a sensação de que vai ser, isso. O marco temporal de eventinho de videogame vai ser a Gamescom, não tem muito o que fazer nesse sentido. O maior stand era o da Nintendo e mesmo assim a Nintendo tava só com totens e posters de jogos que não saíram, não tinha nada que você conseguisse ter acesso prévio no stand. O stand da Sony nem dava pra chamar de stand. Mas tinha um stand da Sony? Tinha um stand de PlayStation que era literalmente TVs passando trailers de Ghost Otei e um painelzão de Ghost of Otei e acabou, era isso. Eles não estarem no evento seria menos constrangedor. Eu acho que na verdade quem estava no evento era o Ghost of Otei, né? PlayStation não tava. Não, então, era isso, era tudo que você tinha de presença, né? Como é o grande exclusivo da vez, isso era tudo que você tinha de presença de PlayStation. Xbox não existe mais, né? Xbox é um delírio coletivo. E a gente teve a presença do Kojima, que ganhou as redes sociais. Muita gente até fora da bolha jogos se deparava com imagens do Kojima. Eu recebi uma pergunta muito incrível no Blue Sky, que foi uma moça me perguntando: quem é esse senhor que eu vejo toda hora na timeline? Cara, mas teve polêmica, né, com o Kojima na BGS, né? Teve, então. Aí a gente entra na cereja do bolo, sei lá, dessa tragédia que tem sido a BGS 2025, que eu acho que a única resposta, grande resposta, a gente não pode fingir que não é uma competição, né? Acho que a BGS tá tentando se afirmar com o crescimento da Gamescom, e eu acho que a grande resposta que eles tinham, que eles apresentaram era: nós temos Hideo Kojima. Entre outras atrações, né? Teve Hamaguchi, teve... enfim, entre outras atrações. Mas o grande nome desse ano era o Kojima, e eles reservaram atrações pro sábado e pro domingo. No sábado teria uma coletiva e um meet and greet. No domingo, um painel, e por algum caralho de motivo, Kojima ia ser jurado de concurso cosplay. Cara, isso não faz o menor sentido. A coletiva foi meramente protocolar. Eu acho um desperdício de tempo de todo mundo colocar o Kojima lá pra falar obviedade sobre Death Stranding 2, meio que um texto publicitário. Você não poder perguntar sobre o OG, você não poder fazer perguntas mais... até meio espinhosas, né? Sobre o passado, sobre Konami, sobre a série Metal Gear. Tudo isso era vetado, então não acrescentou nada pra ninguém que não seja minimamente bem informado, né? É coletiva de imprensa que vira quase um evento de PR só porque eles querem falar, né? E parece... porra, eu dei essa sensação. Quem trabalha em evento já sentiu muito isso. Parece que estão te fazendo um favor. Parece que é um
presente terem trazido a pessoa ali, por mais que seja uma honra ver o Kojima, não parece que você tá trabalhando. Parece que estão te fazendo um favor e agradeça por poder perguntar coisas que você já sabe. Cara, desculpa, não é assim que funciona. Mas a grande polêmica mesmo foi o Meet and Greet, né? Que tava anunciado no site que teria o Meet and Greet desde quando ele foi confirmado no evento. Fatalmente, muitas pessoas compraram ingresso e passagem para São Paulo pensando nesse Meet and Greet. E aí, com o evento já rolando, na sexta-feira, eles anunciam que o Meet and Greet seria limitado por uma entrega de pulseiras por ordem de chegada. Não é nada inédito nesse tipo de atração, mas, cara, isso é uma coisa que você tem que avisar com dias, se possível semanas de antecedência, justamente porque tem pessoas que compram ingresso e passagem. Pô, conheci gente da Argentina, que tava aqui só por causa do Kojima. Gente do Acre, de Manaus, sabe? Então, eu acho bem complicado você avisar isso com o evento já rolando, ainda mais que muita gente só poderia chegar em São Paulo no sábado, que era o dia do Meet and Greet. E aconteceu o quê? Quando você avisa que as pulseiras são por ordem de chegada, deu óbvio. 6 da manhã de sábado, tinha gente acampada na frente da AMB. O que o evento fez? O pior não é nem ter gente acampada, aí o pior que vem depois. O que o evento fez? Nossa, tem gente acampada lá na frente. Vamos lá na frente, vamos começar a distribuir as pulseiras na rua para essas pobres pessoas. Então, quando o evento abriu as portas de fato, as pulseiras já estavam esgotadas. Quem calculou esse tempo de, tô chegando no aeroporto 8 da manhã, vou comer um negocinho, vou direto pro evento, vou chegar lá umas 9h30, 10, que aí já vai estar abrindo, e aí vou direto pra onde quer que seja o Meet and Greet e ficar lá esperando. As pessoas que fizeram isso, que já é um puta corre, chegaram lá e falaram, esgotou, acabou, deu. Cara. Isso gerou muita revolta. Eu não participei do Meet and Greet, obviamente, eu nem tentei, mas eu fiquei assistindo e foi uma experiência muito antropológica. Primeiro porque tinha as pessoas na fila com a pulseira, maravilhadas, que iam subir no palco e ficar 10 segundos do lado do Kojima, e tinha um bolo de gente fora das grades, sem acesso às filas, gritando, ei, BGS, vai tomar no cu. Cara, essa tensão, eu particularmente vou admitir, eu me diverti muito assistindo isso, mas teve uma coisa que me deixou triste. Você gosta da tragédia, né, cara? Você gosta da tragédia humana. Mas teve uma tragédia específica, Cardoso, que me deixou meio deprimido, eu não vou mentir. Eu acho que é um sinal dos tempos, assim, de como a gente lida com... A gente tava falando muito sobre consciência corporal, presença, meditação, e lá eu vi o oposto, que era as pessoas que estavam de manhã lá fora, que conseguiram a pulseira, você pensa, essas pessoas amam o trabalho do Kojima. Elas vivem por esse momento de conseguir estar do lado dele. E aí você subia no palco e tinha alguém pra tirar foto de você com o Kojima no celular e as pessoas faziam uma pose. Por exemplo, levantar os braços tipo Absolute Videogame. Ou então fazer um mini hang loose. Ou fazer a pose da fusão de Dragon Ball. E aí o Kojima imitava essa pose, tirava a foto e acabou. Eu vi várias pessoas, várias, não foi nenhuma nem duas, que fizeram tudo isso sem sequer fazer contato visual com o Kojima. Caralho. A pessoa tava o tempo todo olhando pro celular que ela deixou pra tirar foto, fazia a pose pra tirar foto, pegava o celular pra ver como ficou a foto e saía andando sem olhar pra ele. Tipo, virava as costas mesmo. E, cara, isso me deixou triste real, assim. É um papo meio de velho, mas, tipo, porra, é a foto, né? É o post. A possibilidade de você colocar isso no seu Instagram. Foda-se se o Hideo Kojima tá do seu lado. E eu não falo que tem que chorar, espernear. Eu digo apertar a mão dele, olhar no olho e falar, pô, obrigado pelos seus jogos ou qualquer coisa assim, sabe? Tipo, lembrar que tem um ser humano ali. Isso me deixou triste real. Enfim, foi um turbilhão de sensações o Meet and Greet. Parabéns, 0 de 10. Bom, mas eu queria falar sobre a vinda do Hideo Kojima rapidinho aqui, porque a gente precisa encerrar. Mas uma coisa recorrente aqui, ô Henrique, desse podcast é a gente falar mal de São Paulo, né? Principalmente com a presença de Marcelo Vinícius aqui. E aí eu queria dizer que, assim, o Hideo Kojima, como vocês sabem, ele é muito twitteiro, muito influencer, não sei o que, posta tudo que ele faz, né? Vocês estão ligados. E aí, Hideo Kojima em São Paulo. Foto de miojo, aqueles miojo Cup Noodles. Foto no beco do Batman. Kojima no Rio de Janeiro. Aí foi praia, escreveu Kojima na areia, tirou foto, foi no Cristo Redentor, foi na praia de Botafogo, ele todo... Não tinha nem evento rolando, né? Não tinha nada, ele foi pelo rolê, tá ligado? Ou seja, São Paulo é job, é só o job que eu tenho que fazer aqui, beleza? E Rio de Janeiro o cara tava assim, ó, lá na Lapa, na escadaria do Celarón, tirando foto.
era videozinho do helicóptero sobrevoando, era foto de um negócio escrito Carioca da Gema em cima. Porra, essa foi a história. Essa foi foda. Mas também vagabundo leva ele no beco do Batman, velho. Pô, mas vai levar onde em São Paulo, Marcelo? Vai levar onde, cara? Na minha casa, velho. Tipo... Vai levar na Praça da Sé pro cara conhecer, pô? Não, traz aqui pra minha casa. Vamos jogar um Mario Kart. Vamos conversar sobre Bacurau. Porra. Vai levar o cara da Liberdade. Ah, aqui, como é que é legal aqui, Liberdade. Pô, pelo amor de Deus. Várias fotinhas ele ia fazer, mas foi... A foto de Cup Noodles me deixou completamente sem argumentos, né? Cardoso fala como se eu fosse um grande defensor de São Paulo, mas ele acabou de dar o gabarito. Eu gosto da tragédia. Essa é a verdade. Pô, aqui você só tem isso mesmo, cara. É foda. Uma pena que o Kojima não aceitou meu convite pra falar sobre Bacurau e ainda estou aqui no podcast. Teria sido incrível. Mas acho que é isso, né? Henrique, tem alguma opinião sobre São Paulo ou sobre o BGS? Cara, a única coisa que eu tenho de opinião é que eu achei muito foda o cara que foi vestido como Kojima. Ah, o Akihito. Sim, e pra evitar toda a questão da pulseira, ele, tipo, imprimiu a pulseira em casa, assim, tá ligado? Pô, e só chegou foda. Lá, tipo, muito Metal Gear, tá ligado? Cara, esse maluco, ele nunca mais vai entrar na BGS, com certeza. Mas ele fez algo histórico, tá ligado? Incrível, tá ligado? Histórico, pô. Eu temo por esse cidadão. Na real, ele tá sendo expulso de um evento que tá se tornando irrelevante, né? É, tipo, tá ligado? Ser expulso de uma festa que tá acabando é perfeito, tá ligado? Você sai com estilo, sacou? Encerrou com chave de ouro, ele ainda deu algum alento. Ele fez um serviço social muito bonito. Porque as pessoas que, pelos motivos que eu já listei aqui, não conseguiram chegar perto do Kojima, essas pessoas tiveram a foto pro Instagram delas. E uma foto com humor mais pós-irônico, uma coisa engraçadinha, assim. Ele ainda deu isso pras pessoas que pagaram o ingresso. Esse homem é um herói. Pô, você toma no cu, cara. Vagabundo chorando lá na fila. Porra, gritando BGS, vai tomar no cu. Pô, tu mete essa, pai. Pô, pelo amor de Deus. Mas bom, temos que ir nessa, porque senão a gente não tem mais dinheiro pra pagar os abuzetas. Henrique, muito obrigado aí pela participação, mano. Você, como sempre, é um cara fantástico e é um cara que bota a gente pra pensar, coisa que normalmente a gente não faz aqui, a gente só existe e joga videogame. Que isso? Vai dormir, eu tô sempre pensando. Exato. Você que é o pensar dói. Então, muito obrigado aí. Deixa a recomendação aí, suas redes e fala um pouco do Nautilus aí. Ah, escuta lá no episódio passado, ficou maneirão também. Lá eu falei tudo. Não, mas youtube.com/nautiluslink é o nosso canal de YouTube, o nosso canal principal. twitch.tv/nautiluslink é onde eu falo besteira, principalmente. Se você quiser falar comigo, trocar uma ideia, twitch.tv/nautiluslink é o melhor canal. Se você quiser ver um pensamento um pouquinho mais estruturado, assim, um pouquinho mais linear, aí youtube.com/nautiluslink é onde a gente se esforça um pouquinho mais, ao invés de falar o que quer e que vem na cabeça. Boa, boa. Marcelos, fala aí. Cara, me encontra no Up Podcast, orelo.cc/up-podcast. Tô lá falando coisas que deixam o Cardoso desconfortável e com cócegas no cérebro. E com a conclusão de que pensar é horroroso. Boa, maravilha. Antes de ir embora, só quero fazer um grande agradecimento, rapidinho, porque a gente tá falando de Death Stranding. Eu ganhei de presente um BB no BB Pod do Death Stranding, graças ao Collector's Guardian. E eu queria pedir pra vocês seguirem a Collector's Guardian lá no Instagram. Eu vou deixar o @ aí na descrição. Fiquei muito feliz, porque eu, sempre quis ter um desse. E, cara, se vocês precisarem de qualquer coisa do Japão, qualquer edição de colecionador japonesa, qualquer coisa, falem com o Júnior lá da Collector's Guardian, porque ele é o cara e ele vai conseguir tudo que vocês precisam, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, um abraço e até semana que vem, né? Com certeza. Com fé, com o retorno aí do lesionado Jogadão. Nunca mais vai voltar isso aí. Tá jogando Pokémon agora? Aí esquece. Então fechou. Um abraço, galera. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Nós, forte abraço e peçam ajuda pra conseguir caminhar com as próprias pernas. Cara, excelente mensagem. Tchau. Valeu.